aí. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação, mais um episódio. Galerinha. Eu sou Eliana Souza, estou acompanhada aqui da minha host, companheira Stephanie Oliveira. Tefinha na área, pessoal. E Tô pra muito feliz. você que tava com saudade, ó, já nossa segunda gravação, hein? Estamos aqui, hein? Após o retorno. Vamos que vamos. É Pra isso você aí. que tá procurando um podcast pra ter qualidade de vida, pra pensar assim, por onde eu começo? Quero ser uma nova criatura, quero um renovo. Quero ou de mudar minha repente mente. você já tá atuante, tá estagnado e tá faltando motivação, já segue a gente, Isso já aqui é o seu curte lugar. YouTube, Instagram. E a gente vai trazer convidados aí toda semana pra vocês poderem ter conteúdo de qualidade. Né, dona Stephanie? É isso aí. Bora lá pra mais Bora um. lá, bora lá. E Bora aí, lá. vamos falar um pouquinho do pessoal? Vamos, Vamos gente. falar. Antes de começar, de apresentar os nossos convidados, que o negócio aqui hoje tá Tcharará! Olha. Já vou falar deles. top, hein? Quero agradecer aos nossos parceiros da Rami Salgados que estão aqui com a gente, colaborando mais uma vez. Eliana, eles são top demais, né? Maravilhosos. Tá aqui na descrição todas as informações deles, no nosso Instagram também. Então, vou falar pra vocês, sigam o pessoal da Rami Salgados, façam os seus pedidos e a gente tem cupom de desconto. Tem cupom de desconto. Agora vai cash, é o nosso cupom lá na Rami Salgados. Se eu tiver errada, depois eu corrijo em algum momento, em algum lugar, gente. Mas é isso aí, tem cupom, tem Rami Salgados aqui com a gente hoje. E bora começar esse bate-papo. E os convidados no final vão degustar. Vamos. Né? Querendo Ô, ou não querendo, eles vão. Tem de brócolis? André, depois coloca eles aqui na tela pra gente, tá? De retorno, o pessoal do Segredo é Rami, o coloca brócolis. aqui pra gente, por favor. E é o seguinte, a gente tá recebendo aqui, ó, o pessoal do Rami aqui, ó. E sabe o que é legal? Só pra, antes de apresentar os convidados, algo interessante da Rami é que é tecnologia italiana. Quem fornece é a Zini e eles são zero glúten, né? Devido à tecnologia italiana, que aí fica o glúten Inativado, né? que inativado. Chique, né? fala. Uhum. Então você pode comer sem culpa. Show de bola, show de isso aí, bola. gente. E sempre estão com a gente. Então, gratidão. E sem mais delongas, quero começar essa conversa logo. Chega, né? Vamos Meu lá, Deus do vai. céu. Já No tô backstage ansiosa, meu aqui, a gente coração já tá a mil já tava falando demais, né? Eu falei, não, vamos começar a gravar esse negócio aqui, porque é muito conteúdo bom. E aí a gente até marca um retorno com eles, porque é muita coisa para conversar, né? Muita coisa boa. Estamos recebendo aqui hoje nada mais, nada menos do que Jeff BN. Benny, que eu achava Seja que era Bunny. É. Errei feio, mas tudo bem. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Gente, eu estou imensamente feliz de estar aqui nesse retorno do Agora Vai, tá? E honrado, tá? Essa é a palavra que eu poderia descrever neste momento, tá bom? Muito obrigado, amo a vida de vocês, tá? E pode contar conosco. Sempre que precisar, estaremos aqui para essa primeira parte, segunda, terceira. E quantas vezes vocês convidarem a gente, estaremos aqui. Meu querido, É pode ter isso. certeza que você vai voltar. Isso aí. E ao lado desse homem, temos aqui hoje... Ele é mais louco que eu, cara. Ele é doido. Jeff falou, tem um cara aqui, ó, vamos levar ele também pra conversar com a gente? Aí eu chamei ele ontem, estamos gravando hoje, quarta-feira, na terça-feira à noite, chamo ele à noite, né? Léo Batala, gente. Fala sério, Léo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Eu sou o cara do Sim Senhor. Já viu aquele filme? Sim, vamos embora. Não aguento um vamos. É assim que a gente gosta aqui. a Prazer, gente sou trabalha treinador, fisiculturista há 20 anos. Treinador comportamental, treinador físico e palestrante também. assim. Nossa, Prazer gente. te receber aqui. Nossa, Tem coisa, hein? Que o negócio time, hein? aqui Tem tem coisa. conteúdo. Que time de peso hoje, hein? Meu Deus do céu. Hoje o tema nada mais é que falar sobre transformação física, mental e alta performance. Olha só esse combo, hein? Vamos enfatizar de novo. Transformação física, É um combo completo. mental
e alta performance. É isso aí. Vamos sugar vocês dois, gente. Bora, Queremos bora. conhecê-los primeiro, né? Vamos lá, fala quero- um pouquinho é, de vocês. Quero que Léo fale um pouquinho de quem é o Léo. Depois eu quero que o Jeff também se apresente. Maravilha. Faz um resuminho assim pra gente. Bom, basicamente, a minha vida inteira eu estive dentro do fisiculturismo. Sou filho, né, de um fisiculturista. Meu pai foi um dos primeiros aqui no Brasil. Ele começou no ano 80. Ele é uruguaio, veio morar aqui no Brasil e de 85 até 2005, durante 20 anos, ele foi competidor de fisiculturismo. Em 2005 ele aposentou e eu comecei minhas competições em 2005. Faz 20 anos também que eu estou competindo, né? Só Nunca isso, parei. né? Comecei com 18 aninhos. E agora eu tô com 40, né? E depois de treinar várias pessoas, assim como meu pai treinou, eu adquiri isso, né? É uma característica dele. Eu vendo ele treinando as outras pessoas, né? Lógico, ver ele sendo campeão várias vezes no palco foi uma experiência muito gratificante, né? Na minha infância. Mas ver ele transformar outras pessoas em campeões também, eu vi que era o propósito da vida dele. Isso, consequentemente, se tornou meu propósito também, né? E em 2018, na época, minha namorada, que hoje é minha atual esposa, Amanda, me chamou para ir numa palestra, num evento. Eu fui em várias, né? Eu estava num momento de reflexão na minha vida, buscando um sentido em algumas coisas, né? Eu já tinha, no fisiculturismo, eu já tinha conquistado várias coisas, inclusive fui campeão mundial na Lituânia. Então, eu já tinha vários títulos, tinha feito outros atletas serem campeões também, mas eu queria alguma coisa mais profunda. Uma coisa mais mental, mais espiritual, que tivesse também com jogo emocional. Eu queria ajudar as pessoas, porque eu ajudei alguns a serem campeões, mas alguns desistiram no meio do caminho, e eu queria saber por quê. Onde eu estava errando como treinador, né? Muitos me dizem que não, era o momento da pessoa. Né? Mas eu falei, poxa, se eu conseguisse trabalhar tudo ao mesmo tempo, não só a parte física, mas a parte emocional da pessoa mesmo, a parte mental, a parte física e a parte espiritual. Porque eu sei que tudo estava ali Tudo conectado. ligado, né? Não tem como você ser um Sim. campeão. Vocês provavelmente já devem conhecer, ou conheceram pessoalmente pessoas da alta performance, Sim. grandes campeões, mas não são pessoas agradáveis. Não são pessoas que você, fisicamente ou ali, energeticamente, você estaria perto daquela pessoa. Fala, pô, legal, o cara é campeão, tudo, mas eu não conviveria com uma pessoa dessa. Só que tem pessoas que você vê que são da alta performance e também tem uma aura muito, muito boa. Pessoas que você fala assim, cara, eu não conheço esse cara, mas eu não ficar conheço a perto. vida dele, mas eu tenho orgulho dele, né? Hoje eu posso dar um exemplo aqui, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que é alta performance, é considerado um dos melhores jogadores do mundo no século dele, né, onde ele vive, mas ele também é uma pessoa que todo mundo que conhece ele, todo mundo que rodeia, está ali na roda de amigos, fala, cara, esse cara é uma excelente pessoa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa carinhosa, é um cara muito inteligente também, não é só no esporte que o cara tem alta performance, ele é um cara muito inteligente, é um baita do empresário, mas ele também é família, também é bom marido, também é bom pai, as pessoas com quem ele trabalha, ele beneficia todas, e eu falei, cara, por que não? Isso aí, tem uma chave, um segredo para destravar a pessoa em todas essas áreas da vida. E eu quero descobrir isso. E conforme foi passando o tempo, e aí eu descobri que uma das chaves dessa transformação é a positividade. Às vezes a pessoa, e aí eu entro nessa também, porque eu era uma pessoa que acreditava muito em várias coisas, mas era de forma negativa. Acreditava que no esporte não era para todo mundo. Hoje, de Você forma era uma positiva, pessoa tóxica? eu acredito que é para todo mundo, sim. Sim, eu tive momentos na minha vida. Aqui, ó. Responda aí. sentiu, né? É porque quando Cutucando. você tem um momento da vida onde você tem essa virada de chave e essa fase que você fala, oh, peraí, às vezes eu sou muito bom numa área, mas em outra eu não sou tanto. Né? Então, e lógico, não é todo mundo que para pedir feedback de amigo, de família e tudo mais. Inclusive, hoje na minha mentoria eu faço isso. Você tem que ter uma visão 360 do que as pessoas acham de você também. Porque às vezes você está pedindo feedback para um ou para outro, mas você não pergunta para sua esposa como é que você tá tratando ela em casa. Os seus filhos, se você está sendo tão atencioso, né? Porque eu quero ser bom em tudo, lembra? No começo, eu quero ser bom em tudo, em todas as áreas. Mas para você ser bom em todas as áreas, você tem que ter a humildade e a percepção de saber que tem outras áreas que você precisa mexer, que você precisa melhorar, não tem jeito. Né? E aí, quando eu descobri esse treinamento, né, que é a reprogramação comportamental positiva, RCP, conheci meu mestre, Gustavo Rendorf, que até hoje, né, é meu mestre, meu mentor.
E ele começou, cara, você tem todas as características de um bom treinador comportamental. Por que você não se forma? E ano passado eu fiz uma formação, fiz uma MBA nessa área, durou 10 meses. Aí li vários livros, participei de várias pesquisas, né? Li também vários artigos. E aí comecei a ter conclusões mais exatas de como chegar e ajudar as pessoas, né? Então, lógico, no emagrecimento, por exemplo, eu posso dar alguns sinais que são sabotadores mentais que as pessoas têm. Eu vi na sua live. Depois que a live ficou gravada, eu já favoritei ela. Falei, sempre eu vou ficar voltando ali. Não, tem gente porque que assistiu a live no dia seguinte e falou, meu, não, que tem isso? que repetir. Você pode deixar no carro lá, como assim, tipo, meu, tô dirigindo, tô no trânsito. Podcast. Vou ficar, você fica ali, sabe? Fica dando looping. Sim. Pra entrar mesmo lá no seu Playlist. cognitivo. Um playlist, coloca Exato. no playlist. Baixa e coloca no Exatamente. playlist. Então você acha que você não pode algumas coisas, porque na verdade não é que você acha, é que durante a vida inteira você teve várias pessoas à sua volta que foram colocando aquilo na sua cabeça. Entendeu? Ah, você tem genética para ser gordinha mesmo. E aí você acredita nisso e leva a ferro e fogo. E não é uma mentira. É uma mentira. Treina, faz a dieta, vê lá, você vai ver como o corpo muda. Então você Seu saiu corpo do muda, sua negativo cabeça- pro cabeça positivismo, muda. né? Isso. Aí Pro você se positivismo. tornou uma nova criatura, um novo ser, falou, eu tenho que auxiliar, eu tenho que mostrar um novo caminho e que é possível isso. Sim, inclusive hoje, é importante salientar, a maioria dos cientistas estudam isso sobre a área de ser positivo. Né? Inclusive hoje a palestra mais assistida em Harvard é a palestra de um cara que se chama Sean Arcor, e ele escreveu um livro que se chama A Arte de Ser Feliz, né? O jeito Harvard de ser feliz. Então, em Harvard, hoje, você tem os caras com os maiores QIs, mas para eles serem da alta performance, eles Top também of têm mind. que ter o QP, consciente positivo. O QI, você já tem até um teste de QI para você saber o seu consciente inteligente. Mas agora tem um teste de consciente positivo. Porque às vezes uma pessoa é muito inteligente para trabalhar numa área ou numa equipe, mas ela não consegue performar com outras pessoas. Porque o negativismo dela é alto também. E a pessoa, quando ela é muito inteligente, ela tende a ser muito negativa também. Então, ela tem muitas crenças, muitas travas, e ela acaba emperrando ali a equipe. Aí Entendeu? cria o bloqueio, né? É. Cria o bloqueio. E às vezes ela é a própria sabotadora da equipe. Ela traz o projeto, traz toda a inteligência, toda a sabedoria e tudo mais. Só que aí ela começa... Não, tem que ser do meu jeito. É o colérico. Não, isso aqui eu vou fazer vai não sei dar o quê. certo, Aí ela começa a cobrar todo mundo, daqui a pouco você está trabalhando com uma pessoa tóxica. Sim. Aí eu posso dar um exemplo do Steve Jobs. Steve Jobs era um gênio na área, né? É inegável que ele é um gênio na área dele. Sim. Mas quando você vê os documentários, as entrevistas das pessoas que trabalham com ele, os caras odiavam ele. Ele era um cara muito tóxico, muito Sim. inteligente, porém era insuportável. Quem trabalhava com ele trabalhava pelo alto salário e nada mais. Não tanto suportava que trabalhar ele com o foi cara. se definhando, né? Olha como que Isso, foi, né? e aí o câncer dele, né, lógico, ele contratou os melhores médicos na época e tudo mais, né? E o câncer tem a ver com isso, tá, gente? É bom salientar, porque hoje a gente tem vários testes, né, várias análises, inclusive uma delas, né, é o Good Life, não sei se vocês já ouviram falar do Good Life. O Good Life, hoje, eu tenho estudado bastante ele nos últimos anos, é o maior estudo da face da Terra. Nenhum estudo dura tanto tempo, já dura mais de 85 anos. Já está na terceira gerações das pessoas que estão na mesma família. Inclusive, um deles se tornou presidente dos Estados Unidos, das pessoas que estavam sendo participantes, né, desse teste. O Good Life começou ali antes da Primeira Guerra Mundial, há cerca de 85 anos atrás, e ele foi constatado que o sucesso de uma pessoa não se dá pela beleza, nem pelo dinheiro, não é fator financeiro, é por questões relacionadas emocionais à qualidade das amizades. É isso que te faz ter longevidade, isso que te faz ter felicidade, tá conectado com isso, com a qualidade das amizades que você tem. Pessoas que têm amigos há 20, 30, 40 anos, conversa e brinca e se vê como se fosse um irmão. Assim como eu, Jeff, a gente tem uma consideração quero de chegar irmão nisso, mesmo. eu quero Onde chegar ele aí, está, ele me vou coloca, chegar onde aí. eu tô, eu coloco ele. Por quê? Porque isso aqui é sucesso. Tá interligado. Isso é interligado. sucesso. Segundo o Lembrando que- estudo, lembrando é que sucesso. Ele não gostava de mim. Ó, acho que você tem que liberar um perdão aí. Olha, eu Já acho liberei. que... Já perdoou. Vamos restartar o negócio Eu aqui, falei, vamos ver viu? se esse cara é porque é todo mentidão. Eu falei, vou levar na academia. Eu passar um trem pra esse filho da mãe. Mas aguentou. Aí já ganhou meu respeito. Eu falei, opa, o cara aguentou. Vai bravo. Sofri pra ganhar esse Aí todo respeito. hein, mundo, só. né? Não, saiu cuspindo sangue,
Mas foi, até o final. Aí eu falei pra galera, ó, esse cara aqui é bravo aqui, ó. Próxima vez entrar, ouve o que ele tá falando. Aí ele já começou ganhando mais espaço. E aí ele falou, pô, eu consegui, vou te colocar no patrocínio aqui comigo. Não sei, quando a gente foi ver, a gente tava muito conectado, muito junto, um ajudando o outro, né? E assim como ele, eu tenho mais aí uma dúzia de amigos assim, que eu venho cultivando ao longo do tempo, né? E depois que eu comecei a prestar mais atenção nesse estudo, eu entendi que o meu sucesso, né? Lógico que tem pessoas que vão entrar na sua vida e sair, mas segundo esse estudo, que é o estudo mais longevo, que está há tantos anos, né, em Harvard, ele é um estudo que preconiza isso, a qualidade das amizades, aquela pessoa que você não tá bem, você fala assim, ó, peraí, vamos parar, vamos ali no canto, fala, o que está acontecendo? Divide aqui comigo, vamos, relaxa, entendeu? Isso é sucesso, isso é ter qualidade de vida, isso é felicidade, porque você tá perto, isso é um passo. Entendeu? Agora, quando você evita as pessoas... Ah, porque eu não gosto do jeito dela, eu não gosto do cabelo dela, eu não gosto do time que ela torce, se é petista, se é bolsonarista, se é não sei o quê. Isso aqui, você começa a afastar todo mundo. Entendeu? E isso é tóxico da sua parte. Você está sendo tóxico com o mundo em volta. Sim. Então, As pessoas, pega leve, assim. seja mais positivo, que esse é o caminho certo. Tá certo. Eu entendi tudinho você. Ontem eu consumi totalmente seu Instagram. E falei, cara, é isso. Eu pra vivo você, isso. falei. E aí, é o seguinte. Eu preciso que o Jeff se apresente pra vocês, meus queridos. Eu preciso que Jeff fale quem é Jeff. O que você faz na vida, Jeff? Quem é? Por favor, se apresente. Olá, mais uma vez. Quero agradecer pelo convite, tá? Gente, tô aqui. Estou imensamente feliz, já disse isso e torno a dizer. E o Jeff é um nordestino que, assim como a maioria dos nordestinos, veio para São Paulo tentar a vida. E é uma história muito... Vou resumir, porque é muito longa e isso aí a gente vai deixar para os próximos capítulos. Mas eu saí da minha terra com uma bolsa nas costas e R$500. E com muitas crenças de pessoas que a maioria das vezes a gente crê que são amigos ou parentes, dizendo, não vai dar certo. E eu disse, e se der certo? Boa. Porque quando você condiciona a sua mente com base naquilo que as pessoas pensam, você está fadado ao fracasso. Porque você não pode deixar as pessoas colocar limites em você, barreiras para você. Isso a vida faz. E aqui estou. Graças a Deus, são 13 anos que eu estou aqui no estado de São Paulo. Dentro disso, eu cheguei aqui, não tinha instrução nenhuma do que eu faço hoje. Eu era apenas uma pessoa que trabalhava na roça, né? E eu vi que a cidade onde eu nasci, amo minha cidade, Buerarema. Um beijo, Buerarema. Amo minha cidade. Linda, maravilhosa. Eu tenho um orgulho imenso da minha cidade. Hoje ela deve ter uns 18 mil habitantes. Saí de lá com esse sonho. Já voltou pra lá depois que veio pra cá? Já, por Já diversas foi revisitar? vezes. Inclusive, mês que vem agora. Já vai pra lá. Volta de novo? Essa Essa é a viagem? Vou ver manhinha. Essa é a viagem. Vou ver manhinha. Quando Você Vou, falou. volta igual celebridade. vou reforçar vou reforçar o cuscuz. Enfim. E aqui estou, trabalhei em várias áreas e me encontrei dentro da atividade física, né, principalmente da área da musculação, porque as suas histórias, elas vendem. O seu nome é um ativo. O seu nome vende. Então, quando você sabe que o seu nome vende, você pode, através do seu nome, mudar a história de pessoas. Tem pessoas morrendo nesse momento porque você está calado. Você não está falando o que precisa falar. Não o que você pensa só em falar, mas sim a sua vida. Você pode mudar a vida através da sua vida. Então, quando eu entendi isso, eu entendi o meu real propósito. Porque eu digo que a vida é um propósito. Se você não tem um propósito de vida, você é um esqueleto que se arrasta. Então, hoje eu entendo Concordo. que eu estou aqui com um propósito. E esse propósito hoje é levar essa alegria que vocês estão vendo aqui, né? Essa energia, igual o Léo falou. É tanto que eu e o Léo é muito parecido nisso, que quando a gente está na academia, o velho surta conosco. Fala bem assim, vou separar vocês, parece duas crianças. Colocam um lá na frente, colocam um para treinar a perna, outro para treinar braço. Separa os dois. Porque eu até falo,
a mãe do Léo, né? A Paty, amo, eu chamo ela de mãe também. Eu falei bem assim, você sabe, né? Que se a gente tivesse nascido na mesma barriga, você estaria ferrado. Aí ela fala, Deus me livre, não dá não, vocês dois, não. Aí eu falei assim, mas mesmo assim. Então, quando a gente entende esse propósito e a gente pega as nossas histórias, porque, de verdade, muita gente não tá nem aí para nossas histórias. Só que quando você pega a sua história e não deixa ela melancólica, e você pega aquilo e transforma em superação e passa para as pessoas, isso salva uma pessoa, uma vida, uma alma. Agora, quando você pega aquela história sua, trágica, porque isso, muita lamentação, e começa a colocar, a pessoa já não tá legal. Aí você vem com aquela baixa carga de energia e coloca sobre aqueles ombros que já tá cansado. A pessoa fala, cara, se essa pessoa que já viveu mais que eu já tá desistindo, eu não vou conseguir chegar. Então, dependendo o que você fala, interfere sim. Sim. Vai influenciar. Exatamente, vai influenciar na vida da pessoa. Sim. Quantas vezes aqui, nós que estamos aqui, já não fomos influenciados? Tem pessoas que dizem bem assim, eu não sou influenciado. Cara, o ser humano é o ser mais influenciado do mundo. As influências são elas benéficas ou maléficas. Só que aí cabe a nós fazer o quê? Escolher. Quais você vai seguir? Aquilo que vai te puxar para frente, vai te movimentar para um propósito, ou aquilo que vai te travar, vai te puxar para trás. Então, hoje, eu trabalho na área, né? Atuo na área da educação física, mas eu entendi que o meu propósito é esse, transformar quem está trabalhando dentro da sala de musculação em pessoas que vai saber indicar exercício para as pessoas, quebrando o gelo de uma maneira mais tranquila. Sim. Fazendo o personal entender, ou o educador físico, ou até, eu tenho até sessões de clareza marcadas para donos de academia do estado de Minas Gerais que querem entender isso, pessoas que já atuam muito na área. Como quebrar esse gelo de uma maneira que a pessoa não vai se sentir mal. Tipo assim, a pessoa chegou, nossa, ele foi mal educado. Não. Você tem que saber como lidar com pessoas. Você está trabalhando com vidas. E vidas que você está trabalhando é o amor da vida de alguém, igual eu falei agora há pouco para você. Quando você está cuidando de uma pessoa ali na área de educação física, você está cuidando do amor da vida de alguém. E como que você vai chegar naquela pessoa para falar para ela que ela está fazendo uma atividade física talvez errada, de uma maneira tranquila? E outra coisa, gerar valor também no seu trabalho. Porque você não é sua profissão. Você não é apenas um personal, você não é apenas um educador físico. O que você está vendendo ali? Você está vendendo energia. Então, você tem que fazer a pessoa entender que ela está adquirindo ali, não é só uma aula de musculação, não é só um horário para treinar. Não, é uma experiência. Você está levando a sua vida, você está vendendo um pouco do seu dia, um pouco da sua hora. Então, a pessoa vai entender isso. Então, eu faço o pessoal entender, os personagens entender que o feed deles é a cara deles. Porque, às vezes, o nosso perfil no Instagram gera ruído. A pessoa chega... Eu tenho alunos que aconteceu isso. Eu tracei o perfil dele, mostrei para ele, e a partir do momento que ele mudou, ele começou a ter mais alunos. Por quê? Era um feed que ele estava lá. Personal trainer, / jiu-jitsu, e um monte de coisa embaixo, vende vice, umas frases assim, fotos dele fixadas assim, avulso. Falei, cara, peraí. Aqui onde está o erro. Então, a minha função hoje é identificar esses erros, mostrar para ele, traçar um cronograma para ele estar postando sempre, mostrando, para fazer as pessoas entrarem no perfil dele e já comprar o serviço dele ali. Tá, aí a partir do momento que ele mudou, ele colocou personal trainer / jiu-jitsu. Um corpo forte, saudável, atendimento online. A pessoa olha ali e fala, uau, é isso que eu preciso, disciplina, foco. Então, a pessoa já bateu o olho ali e já comprou. Porque 80% das pessoas que estão no Instagram hoje, elas estão simplesmente no Instagram ou seguindo o meu perfil, o seu, ou qualquer um outro. Por quê? Para ter referências do que seguir, do que fazer, do que comprar. E aí, quando ela bate o olho no feed desse cliente, desse aluno meu, vai falar, uau, é isso aqui que eu quero. Já entra em contato com a pessoa. Entendi, então. É gerar valor. Então, você
organiza Exato. a vida desse ser, desse Isso, profissional. exato. Você faz ele o quê? Ele se posicionar. Exato. Como que ele precisa ser visto de uma forma Isso, profissional. exatamente. Porque se ele estiver lá jogando videogame, misturando tudo, ele não vai ter... Não meu, vai. quem que esse cara? Ele, né? É. Então, assim, não condiz, né, com que ele tá querendo ser representado. Exatamente. E realmente, de fato, né? Eu, como vocês três são profissionais da área, eu sou uma pessoa, vamos chamar de comum. Então, o que acontece? Se eu vou numa academia e eu vejo que tem personal trainer que não tá lá só pra Eu 3 falo de que o 10. personal Nem trainer corrige, é ou só tá máquina. papeando, tá conversando, nem tá prestando atenção. E eu sou o tipo de pessoa que eu vou lá porque eu quero o resultado. Eu vou em Sim. busca. Agora tem a senhorinha, tem as pessoas que vai só... Ah, não, porque o médico falou, porque é bom Qualidade de fazer. vida. Não, mas tem aqueles que só vai lá É. porque tem que fazer. É. Mas só que, tipo, tá lá fazendo errado. Aí o personal vê que tá fazendo errado, não corrige. Então, tem o profissional e tem o profissional, né? Exato. Tem o Exatamente. aluno ou o aluno. E aquele aluno que vai para querer ter resultado, ele vai se posicionar como? Eu vou observar quem é o profissional que eu quero que me atende. Que eu quero estar exatamente. junto. Então, ele busca. Todo Então, ele aluno começa a pesquisar. Ele Sim, vai puxar sim, a exatamente. famosa capivara. É, a Deixa famosa eu ver. capivara. Deixa eu ver se esse cara mesmo é o que vai me ajudar. É. Agora, se só quer... só pra encher, pra não ficar com a consciência pesada, É. pro tipo, no dia da consulta o médico perguntar, e aí, Tá indo, tá. fazendo alguma atividade? Tô! É o que eu falo que as Tudo pessoas... errado, uma bosta, mas tá fazendo. São os frequentadores de academias, né? Porque tem pessoas que vão lá, igual você disse, para realmente ter resultado. Tem pessoas que vão para frequentar, que eu digo sempre, aquela galera que vai lá para vitrine. Só pra tomar o café lá no final. Exatamente. E as Pra tirar uma pessoas... fotinha. Exato, tá pago. Tá pago, que é que nem boleto. Né? Então eu falo que as pessoas que são iguais a você, elas vão lá, que elas querem resultado, realmente elas são muito mais observadoras. E aí é onde eu falo para os meus alunos a questão desse posicionamento. É tanto que eu tô criando, né? Inclusive tem até um pessoal de uma faculdade que vai conversar comigo, criar um curso para treinar esses profissionais. E se eu acho que até o ano que vem, porque é um negócio mais complicado, porque vai ter até o MEC envolvido. Para como você atender. As aulas serão gravadas, serão num ambiente virtual, igual uma faculdade de educação física normal. Vai ter as atividades que você vai ter que executar com seus alunos, você vai ter que gravar vídeo, eu estou atendendo esse aluno, ele está fazendo o exercício errado. Como que eu vou chegar nele? Como que eu vou quebrar aquele gelo? Porque a maioria das vezes a pessoa está lá e ela está com aquele fone. E aí, como que você vai chegar? Mas Porque tem gente que é assim, ó, chega e para do lado e fica assim, ó, parecendo fiscal. Aí a pessoa vai lá, às vezes a pessoa Não sabe não fazer tá no abordagem, melhor, né? Exatamente, essa questão da abordagem. Às vezes a pessoa não está no melhor dia dela. Aí você tem que entender o contexto. Chega, oi, tudo bem? Ó, prazer, se apresenta, fala quem é você, entendeu? Fala, olha, você tá fazendo treino nosso, porque a maioria das vezes hoje tem muita gente que vende treino na internet. E às vezes a pessoa tá fazendo treino que não é da academia. Do chat, né? Não é da academia. Olha lá o Léo. Olha o Nem me Léo. fala sobre O Léo já revoltou O só Léo de já pensar. ficou vermelho, já O ficou chat, roxo. Chat GPT. E aí, quando Importante você chamar quebra, atenção pra isso. quando você quebra esse gelo, você entender que você tem que quebrar esse gelo de uma maneira... Cara, eu atendo uma aluna que ela já tinha feito reclamações de milhares de profissionais. É muito mais difícil você chegar nessa pessoa porque ela já tem mentalmente formado que é mais um igual aos outros. Aí você tem que ter todo o jeito de você chegar, quebrar o gelo. Hoje, você tem que mostrar para a pessoa que você tem autoridade no que você fala de uma maneira mais tranquila. Não mostrando um ar de soberba. Porque eu sou profissional, porque eu estudei para isso. Não, cara. Ninguém, de verdade, ninguém quer saber o seu diploma. Ninguém quer saber. As pessoas querem saber se você sabe executar. O executar. Por exemplo, eu tenho vários diplomas, tenho vários cursos, o Léo também, mas a gente não chegou falando aqui para vocês quantos cursos, porque tem gente que chega, porque eu sou especialista nisso. Cara, ninguém quer saber. As pessoas hoje, elas querem saber se você executa aquilo que você diz fazer. É que assim, eu vejo que vocês...
qualificam, né? Exato. Querem qualificar Sim, exato, o profissional. Exato. Eu acredito que não, pela rede social que eu acompanho, eu já acompanhava o Jeff e agora o Léo, não é só profissionais que vocês Sim. dão acompanhamento, como pessoas comuns também, né? Também. Então, assim, cada um tem a sua dor. Tipo, o profissional, Isso. tipo, eu tô perdido, me formei, não faço ideia como aplicar, eu não sei como atuar na sala de musculação, não Sim, sei como fazer exatamente. abordagem. Exato. Me ajuda, pelo amor de Deus, É. eu quero ser o profissional. É, Tô aqui. exato. Aí, legal, aí vocês, é onde eu trabalho de vocês. E pessoas comuns também procuram Também. vocês? Também, procura. Tem a procura, Léo? Tem a procura, porque o que acontece? Todo mundo acha que o diploma, né? Acha não, né? Tem gente que tem certeza que ter um Certeza diploma vai absoluta. mudar a vida É. dela, né? E o diploma é o hard skills, né? Que é o que seria algo como a coisa mais bruta. O que difere o mercado de trabalho de profissional para profissional é o soft skills. É aquela habilidade mais sofisticada, aquela habilidade de você se comunicar, de você interagir, de você criar vínculo, né? De você transformar uma sessão de treinamento numa sessão de amor próprio. É quando a pessoa tá ali, aí você tira o celular dela e fala, ó, tira o celular, deixa os filhos agora em casa, marido, agora é eu e você aqui. E eu cuida de você, agora é esse seu momento, entendeu? É a aí reprogramação, né? Aí é onde Sim. já entra essa parte de Aí muda, aí o reprogramação. soft skills Programação. entra e aí é esse momento que a gente trabalha com os profissionais mais novos, porque ele começa a trazer a experiência para a pessoa. Não tem a bagagem, Então né? a academia, ela se torna o Exato. momento mais importante do dia da pessoa, porque ainda mais mulher, tá? Eu posso falar isso porque a mulher no trabalho tem o trabalho, chega em casa é trabalho também. Continua, né? A mulher, o trabalho trabalho é infinito. em casa é Difícil. trabalho Trabalha também. fora, O único trabalha em momento que você casa. não vai estar em um dos dois é na academia. Aham. Ou nem que seja aquele momento que você vai sair para fazer o seu cardio na rua, uma caminhada e tudo mais, né? Porque se você tá dentro da academia, né, e tá pensando em casa, tá em casa, tá pensando as coisas do trabalho, tá no trabalho pensando as coisas de casa. Então a pessoa não consegue se desligar. Então nosso Montanha objetivo russa. é fazer o quê? Colocar aqui um parênteses e falar, olha, nessa uma horinha que você tá aqui comigo, 40 minutos, meia hora que seja, meia hora de atividade física diária, você vai estar aqui comigo e eu quero que você se concentre só em você. A gente vai falar só de você. Só do que você quer, quais são as suas Uma sessão de expectativas, terapia, vamos trabalhar né? isso aí. Isso, por isso que a gente, se eu for falar por um profissional, se formar em educação física, eu já vou ter que falar para ele fazer uma pós em comunicação e É o que eu terapia tenho pregado analítica. também. Porque o cara vai lidar com pessoa, vai falar com coisas do profundo dela. Porque ali, enquanto ela tá treinando, alguns exercícios, os mais básicos, os mais pesados, ela vai ter que se concentrar mais. Mas os complementares, ali vai acabar rolando um papo, vai acabar rolando em algum momento, a pessoa vai falar sobre o estresse dela tal. E aí é a hora que você tem que entrar com algumas ferramentas psicológicas, né? Então, a educação física é bom, mas ela tem que ter algumas outras especializações e os treinamentos por fora de soft skills, que é para te ajudar com essa, com todo esse Essa desenvolvimento. Então, você não tá só emagrecendo a pessoa por fora, fisicamente. Você tá emagrecendo a cabeça dela, fazendo ela pensar como uma pessoa magra e saudável. É porque tá tudo ligado, Tudo né? ligado, tudo ligado, igual eu Mente, falei desde o corpo começo, e não tem espírito, é como. tudo ligado. É Não tudo adianta ligado, você né? estar lá na academia só com o seu corpo lá e a sua cabeça tá em outro lugar. É o que mais Isso. acontece. Né? entendeu? Então É o que mais tem que acontece. ter essa mudança de chave. Eu vi que vocês trabalham muito nessa questão da questão, mente, da né? Da mente. mudança, de mudar a forma da pessoa se ver, pensar. Comportamento. E assim, falar pra gente um pouco assim, qual que é a importância disso? Uma pessoa que ela tem essa mudança comportamental, esse reset assim, né, que vocês fazem muito, e uma pessoa que só vai lá, tipo assim, quero chegar nesse objetivo, cheguei, logo vai parar. O que vocês trabalham assim na pessoa? Eu vou falar do ponto aluno. Eu falo do técnico. E A o parte Léo vai técnica falar ele da fala parte. na frente, vai lá. Então, pro aluno, eu sempre falo o seguinte, cara, o que o Léo acabou de falar, vou estar complementando algumas coisas aqui que ele falou, né? Que a gente sempre tem esse problema, né, dos alunos estarem lá, o corpo, mas a mente não. A gente faz o quê? A gente faz o resgate. Aí eu falo, até brinco, eu falo que agora é missão resgate. A gente vai resgatar, né, a mente da pessoa da onde está e trazer para o corpo, que é o processo mais difícil. Porque ela está pensando nisso, está pensando naquilo, milhões de coisas. E a gente quer que a pessoa se conecte com ela naquele momento. Ela está conectada com tudo. Ela chegou cheia dos problemas. Exato, ela está conectada com tudo, menos com a pessoa mais importante da vida dela, que é ela. Exato. Então, para você cuidar de pessoas, você tem que primeiro cuidar de você.
Não Sim. tem como você exatamente. cuidar de outra pessoa se você não cuida Eu de você falei, próprio. Jeff, essa semana eu cheguei na academia, eu falei pro Cris, né, onde eu treino, Cris, toma o celular, guarda aí. Cara, problema financeiro. Eu não vou conseguir resolver esse problema agora nessa minha 1 hora de Exato. treino. Eu- Guarda aí, eu vou treinar, não quero É responder isso ninguém. que eu falo para todos os É meus isso. alunos e para as pessoas também na internet. Eu falo isso. Inclusive, eu postei um vídeo esses dias, o pessoal me encontrou na academia e falou, cara, eu precisava falar com você sobre aquele vídeo que você postou, de falar de cuidar de você primeiro. Como que você quer ajudar alguém se você não ajuda você mesmo? A primeira pessoa que você tem que ajudar é você. Não tem como você cuidar da sua família se você não cuida de você. A primeira pessoa que você tem que cuidar é você. Ah, já é egoísmo. Não é egoísmo. Egoísmo é você pensar que você tem que cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, esquecendo de você. Por quê? Você deixa praticamente sua família muito dependente de você. E se você chegar um dia faltar? E se sua saúde te cobrar? Porque eu falo sempre, ou você para cuidar da sua saúde, ou sua saúde vai parar você. Exatamente. Em determinado ponto da sua vida, você vai entrar nessa bifurcação. Você vai reto. Só que vai chegar um momento que você vai encontrar essa bifurcação. Ou você para cuidar da sua saúde, ou sua saúde vai cobrar de você. Isso é nítido, tá? E quando você chega, quando os alunos chegam com esse tipo de problema, poucas pessoas são iguais a você, que entende que aquele momento é o dela e a sessão de terapia dela. Eu falo que ali, eu falo que atividade física são doses diárias de antidepressivo. Sim. Você entendeu? Não há nada no mundo que vá fazer você se sentir melhor do que você fazer uma atividade física e você terminar e você ver, venci. Venceu quem? Eu mesmo. Exatamente. Eu venci eu mesmo. Porque você ir treinar, fazer atividade, correr, nadar, independente da atividade física que você faça, no dia que você está motivado, é gostoso, é prazeroso, é bom. Agora, um dia que está tudo errado. Ah, mas esse não foi o melhor treino. Esse foi o melhor treino da sua vida. Porque esse foi o dia que tudo tinha para dar errado. E você foi lá e venceu. Então, comemora. Comemora. disciplina. Exatamente, comemora. Disciplina, constância. Exato. Sabe por quê? Como cristão que eu sou, o inimigo, ele quer roubar suas conquistas. Então, nesse dia que você vence, comemora, cara. Ah, mas não foi o melhor treino. Foi o melhor sim, você foi. Você entendeu? Você foi, você venceu aquilo que o inimigo queria, roubar a sua conquista. Então, é isso que eu digo para as pessoas. E aí, a gente faz esse resgate, traz a pessoa para isso. Trouxe. Fez ela entender que aquele momento é o dela. Aos poucos, a gente vai fazendo ela mudar essa visibilidade que ela tem de chegar e pensar só lá fora. Ela começa a pensar, igual o Léo disse, a gente pega, fala para ela, não, esse aqui é sua experiência. É por isso que a maioria das vezes, que o Léo disse, e eu repito, a educação física, ela é muito boa, mas não é boa para todo mundo. Por quê? Se você não tem o feeling de cuidar de pessoas, de verdade, sai da área. Sai da área. Porque na área de educação física é uma área da saúde. É como se fosse uma medicina, meu irmão. É uma medicina. Você está cuidando da vida de alguém. Então, se você está ali por dinheiro, irmão, sai. Vai procurar outra coisa. Porque é uma vida que você está cuidando. Então, a partir do momento que a gente pensa dessa maneira, a gente tenta entender o seguinte, o cenário que você vai ter que fazer o quê? Eu faço sessões de psicanálise. Eu tenho um alinhamento semanal de psicanálise. Ah, mas por quê, Jé? Porque você não se sente bem? Não. Não é só essa questão. As sessões de psicanálise que eu faço me ajudaram e me ajudam muito a entender o que os meus alunos também passam. E conseguir fazer com que eles voltem. Entendi. E aí, eu já consegui identificar alguns pontos em alunos e eles começaram a tratar, porque eu falei para eles o seguinte, olha, isso aqui, desculpa, eu só tô só identificando, só que uma pessoa, você vai ter que procurar uma pessoa capacitada, porque você identificou A dor dele, a né? dor dele. Aí você fala assim, agora você vai fazer uma sessão de terapia ou de psicanálise para você unir o seu corpo e sua mente para você ter o resultado que você almeja. Porque não adianta você querer cuidar do corpo negligenciando a mente. Desculpa, mas você vai falhar. E entra naquilo que a gente falou, né, Léo? Porque tem muitas pessoas que começam, mas elas têm muitas crenças. Sim, Por exatamente. exemplo, eu não vou falar isso aqui, não, senão vai dar ruim. Deixa quieto. Por exemplo, eu tenho uma... Fala. Bloqueio. É bom você Fala. falar, Não. porque às vezes alguém lá... Não, é minha família, não se assistindo. ofendam, viu, família? Vocês têm que se cuidar. Não, cada Eu um que tenho cuida a dos seus sabotadores. tendência a ser gorda
obesa, né? Bem acima do peso, assim. Se eu for ver, é pro lado de uma parte da minha genética. família, da minha Da genética. Então, eu poderia usar isso ao meu favor. Tipo assim, Como mano, eu desculpa, vou né? ficar nessa Não, condição mas e se, porque por é exemplo, minha genética. Quando você nasceu, tirassem você da sua família, colocassem você numa família só de atleta. Então, E você não conheceu ninguém da sua família. Olha só. sim, E aí é todo muita mundo, questão não, você aqui, nasceu pra ó. ser campeão, Ponto não de sei o vista quê. diferente. Você tá Sim. trincada o ano inteiro, porque você acredita que todo mundo na sua família ali, de sua volta, falou Então, isso. é exatamente. A Minhas filhas crença, são a assim. pessoa já chega As com minhas aquilo filhas, na meu, cabeça. elas são super girl. Eu falo, Aham. vai, derruba essa ela vai pra cima. E minha esposa falando assim, meu, você fica Eu falei, cara, eu não vou bloqueá-la de nada. Eu vou fazer ela acreditar nela. Inclusive, durante a vida inteira, a pessoa que nunca pode se dar o luxo de não acreditar nela é ela mesma. Exatamente. Porque toda vez que ela falhar nisso, ela vai cair e vai levar mais meia dúzia junto. Léo falando isso aí. E é um Você lembra processo, da Ana né? Clara? Da minha A filha? dele é um Lembra o monstro. que ela falou? Meu Deus do No céu. dia que ela correu, pra que ela mandou mensagem? Que ela pediu pra mandar mensagem? Pra você. Mandou mensagem pra mim. Que ela foi correr. Ô Ô tio, ó, ganhei eu medalha de lugar 1, né? Porque ela tem 4 anos, né? Ah, Primeiro. meu Deus. Aí ela, ô tio, eu corri aí ele. Nossa, ele já é tietou. Nossa, como que foi, nossa. tá? E ela, não, eu ganhei. Ela já se empolgou, tá? Por quê? A minha filha vê, criança replica muito o que vê mais do que ouve. Copiar, né? Exatamente. É necessário Então, copiar. e a minha filha é assim. Ela, cara, ela praticamente nasceu dentro da academia. A minha filha, eu lembro de uma vez que a gente tava numa academia lá em Vinhedo. Come E ela tava- dieta, Ah, comida de dieta, meu come Deus tudo. do céu. sabe? Deus. O nome dela é Ana Clara. Ela come 7 claras de ovo. 7. Faz 7, jus a- 8, faz jus ao nome. Ela não gosta. Ela fala que ela não sabe o nome gema. Ela fala assim: eu não quero a parte amarela, pai, só a branca. E ela manda ver. Cuscuz, Oi, nordestina come certinho nato. com a minha Clara. É só a clara. Eu não gosto Que da parte bonitinha. amarela. Aí a gente tava na academia, minha esposa tava gestante. E aí ela tava lá, né? Minha esposa treinou durante a gestação. Outra coisa que a gente prega muito, fala muito sobre isso, tá? A pessoa, que não. Dele, Gestação todo não mundo é doença, treinou não, viu, Exatamente gente? semana. isso. Olha, Gestação eu só não é treinei doença. porque eu não conhecia vocês pra me motivar. Sério, Você não. entendeu? A Eu minha era- irmã, pra vocês terem noção, ela tá grávida, acho que 4 meses, indo pro 5º mês. Semana A anterior. anterior, a gente correu 5 km. Foi a nossa Olha, ó. primeira corrida. Olha aí, ó. A A gente criança chegou, já tá cara, crescendo, foi Já sensacional. tá sendo gerada. E o pessoal aqui, ó, em mim, É. mas ela não tá grávida. Gente, ela não está doente, ela só É o que eu está falo gerando pras uma Então, vida. isso que tá sendo criado... Porque assim, dentro do ventre dela tá sendo gerado um ser humano. vida. Aquele ser humano, aquelas primeiras conexões neurais dela, do cérebro, que o cérebro é plástico, por isso que a gente chama de plasticidade. E quando a gente cria conexões neurais novas, a gente está criando uma neuroplasticidade. Então, dentro da mente, da mente dessa criança, do cérebro, que está se criando ali, que todo mundo acha que é da barriga para fora, e não é assim que funciona. Tudo que você está comendo, tudo que você está falando, até o seu grau de positividade e negatividade, tudo vai ser inserido já nessa criança. Então, essa criança, ela já é como se fosse um pendrive recebendo informação pra caramba. Né? Então, tudo que você Intera, a tá minha fazendo tem. ali durante a gravidez, né? A cabeça do serial killer são estudados hoje assim. Como foi que ele foi gerado na barriga da mãe dele? Nossa. Porque ele já nasceu com Exatamente. algum caminho Aham. neural problemático ali, ou defeituoso, que ele tira a vida de um ser vivo sem sentir remorso. Né? Então, quando você vê alguma coisa ali errado, os caras já falam, quem é a mãe? A mãe usava medicamento, usava droga, bebia, As fumava. emoções O histórico Entendeu? lá, né? Apanhava quando estava grávida. Então, tudo isso vai Influencia. remeter no futuro daquela criança, quando ela nasce. Né? Então, quando você para estudar o cérebro humano, ele não vem só a partir do momento do nascimento, é antes, é na concepção. Né? Que era exatamente isso que eu ia falar, essa parte técnica, né, da atividade física, que entra como uma terapia diária. Né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre a mente humana, e a gente já está falando aqui, né, sobre conexões neurais, quando a pessoa entra para fazer atividade física, ela vai começar a criar um caminho neural novo no cérebro dela. Porque a partir do momento que você foi treinar, você tem o seu horário de treino. Né? Então todo mundo fala, é disciplina, calma. Não vamos jogar toda a culpa na disciplina. A disciplina é maravilhosa. Só que ela tem que ser usada e resgatada a todo momento como uma coisa boa.
Né? A disciplina te dá liberdade. É quando você não tem disciplina que você tá lascado, porque aí você não pode comer qualquer coisa. Com certeza. Ah, então, Léo, quer dizer que se eu vou pra Nossa, academia Léo. todo dia... Ah, é lógico que você pode comer. Você tem a liberdade de comer. Porque 90% que você tá comendo é limpo. Você tem atividade física em dia. Então, se você quiser sair, um rodízio, alguma coisa, você pode comer à vontade. Você tem essa liberdade. Agora você tem liberdade para você comer. Agora você é livre. Agora, quando você não tem, você não faz atividade física, você é sedentário. Além de ser sedentário, você ainda tem... Eu vou falar o que é uma dieta neural. Né? Você ainda assiste filme de terror, The Walking Dead, filme de explosão, não sei o que. Você está bombardeando o seu cérebro com que a gente chama de neuroestimulantes, né? E aí, fora isso, rede social, cobrança, estresse. Então, você está tendo uma enxurrada de cortisol. Lógico que qualquer coisa que você comer vai fazer mal. Vai. Com certeza. Você tá por quê? injetando negatividade, né? Isso, e por que fazer mal? Porque no seu estômago tem neurônios. Quando você come, acredite se quiser, quando você come, aquela comida bateu mal, aqueles neurônios já vão ter uma reação e o campo estomacal, ele é o único que está conectado 100% do cérebro. Ah, eu acredito. Então a pessoa começa a se sentir mal, tem ressaca. Isso acontece com álcool, com vários tipos de alimento. Né? Então, se você não tem atividade física, não tem um metabolismo bom para sintetizar toda aquela quantidade de comida, às vezes mesmo que você queira comer uma coisa com mais açúcar, né, você não consegue. Né? E aí agora vem, acho que eu vou entrar um pouco nessa parte espiritual, porque aqui a gente tem um código da Bíblia importantíssimo. Né? Quando a gente fala de amor próprio, e ele ressaltou inúmeras vezes que a gente... não é egoísmo você se amar. Né? Você tem que amar o outro, porque tem gente que fala, que é a pessoa que você mais ama, meu filho, meu cachorro, meu marido, não sei o quê. Se não é você, e eu vou te explicar como é que funciona. No Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente tem ali os 10 mandamentos, no começo da história, né, da humanidade. Desses 10 mandamentos, 6 mandamentos são de você com as outras pessoas, e os outros 4, os 4 primeiros mandamentos, são de você com relacionamento com Deus. Né? Depois, isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus vem e traz 2 comandos básicos que pagam esses 10 mandamentos, que é amar Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como ama a ti mesmo. Se você não se ama, você não está se cuidando, você não está bem, como é que você vai conseguir amar outra pessoa? Exatamente. Entra naquilo que eu falei. Eu cito sempre. Você vai avacalhar com outra pessoa facinho. Você não cuida do Com seu certeza. tempo, porque é tempo do Espírito Santo de Deus. Você né? acorda, E aí? tá gorda, tô não sei o que, ai meu cabelo, nossa, hoje eu tô feia, não sei. Você sai na rua avacalhando todo mundo. Entendeu? Você pode não falar, mas a sua cabeça tá aqui, ó, pegando fogo. Falo isso pra todo Entendeu? mundo. Olha como é importante o amor próprio. Se você se ama, você consegue amar o outro. Senão você não Consegue ver ama. uma Você pessoa vai de forma ver diferente. defeito em tudo. Sabe o que é engraçado também? É porque quando a gente tá, meu Deus, naquela paixão, quando a gente ama uma pessoa, a gente é capaz de fazer tudo por ela. Aí onde mora o perigo. Exatamente. E aí, quando você para pra você olhar, aquelas pessoas, mano, elas fazem tudo pelas pessoas. E aí, na hora que é pra fazer por você, você não levanta da sua cama pra ir pra uma academia pra cuidar do seu corpo. Você falando isso, eu vou citar aqui, vou falar o santo, eu vou falar o milagre sem falar o santo. Já presenciei uma situação do seguinte, de ver pessoas, e isso tá acontecendo agora em algum lugar, que ela tem a responsabilidade muito mais com outras pessoas do que com ela mesma. Com certeza. Como assim, eu Acontece digo? muito. A seguinte maneira, você trabalha numa empresa. Essa empresa, do nada, começa a te exigir um pouco mais, porque é sempre assim, você é contratado para fazer uma coisa, mas você nunca faz aquilo que você é contratado, tá? Você nunca faz aquilo que você é contratado. E aí, quando você se vê, você está fazendo funções a mais do que você é capacitado para fazer. Não é que você, não vou deixar de fazer isso, não. Aí você se vê fazendo aquilo. Aí você começa a pegar o seu tempo que você tinha ou você tem para se cuidar e começa a colocar aquilo como uma prioridade. Por quê? Porque a empresa oferece algo legal para você, uma barganha. Tô recebendo mais. Só que a maioria das vezes isso acontece com você ganha esse dinheiro extra, mas você está vendendo a sua saúde. Com certeza. Por aqueles trocados, a maioria das vezes, tá? Porque se você ficar doente, e você vai ficar doente, desculpa te dizer, mas você vai ficar doente, quando você vai na farmácia, é uma tacada de medicamento que Aí te a deixa conta não vai ruim, fechar. não fecha. Aí, eu presenciei pessoas que
acordavam 5 horas da manhã para ir trabalhar, sendo que ela entrava às 8, às 9, mas ela não acordava às 6 para fazer um cardio. Olha só a diferença. Ela levantava correndo e não preciso isso e aquilo e ia para a empresa cuidar do que é dos outros, esquecendo de cuidar dela. Então, ou seja, ela estava vendendo a saúde dela. E na maioria das vezes eu sempre digo, não tenho nada contra a empresa, nada, né? Não é porque hoje eu sou a minha própria empresa, mas eu falo que empresa ela não tem coração. A empresa não tem coração. Ela tem CNPJ. Eu falo que ela não tem coração, ela tem CNPJ. Então, enquanto você está gerando algo para aquela empresa, ok, maravilha, bacana. Ela vai estar contigo. Mas a primeira vez que você começar a dar uma travada no processo porque você não consegue ir, porque minha saúde já não é mais a mesma, eu falo, você é a sua ferramenta de serviço. Se você não cuidar dessa ferramenta, uma hora essa ferramenta ela vai ser substituída. Uma hora a conta chega. Vai chegar. E você está disposto a pagar esse boleto? Então, a gente tem que entender o seguinte, cara, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque a minha saúde, a gente tem prazo de validade, cara. Só que tem gente que faz o quê? Negocia isso e encurta. Eu sei que, pelo que a gente lê da Bíblia, 70 anos viverá o homem. Tá, mas isso é perante ao que Deus disse. Mas disse que também viveremos mais. Só que como que você vai viver mais depois dos seus 70? Ou até 50. Eu conheço gente de 50 anos, né? 59, tenho hoje fazer aniversário. Eu vou de 59 com a aura de 19, cara. E eu conheço gente de 19 com a aura de 100 anos. Eu falo que são os jovens idosos. E isso acontece muito por conta de quê? Rede social, aquilo que o Léo falou. Dopamina barata. A pessoa ela não se alimenta bem, ela vive sempre ali no negativo. Aí quando ela pensa em fazer alguma coisa, eu vou levantar para fazer isso. Sempre surge alguma situação que deixa ela um pouco para baixo. Aí é onde eu falo. As pessoas que você anda. Com que tipo de pessoas que você tem andado? Com quem que você tem se relacionado? O meio que você vive, a energia que você está inserido ali, faz com que você mude a sua história. Eu falo por experiência própria. A minha vida, se eu fosse me apegar ao que eu vivi, cara, eu sou de lá, que nem eu disse, sou lá do interior da Bahia. De lá, do meio do mato lá. Do meio tão indígena. distante. A minha avó é indígena. Inclusive, eu postei essa semana. Sim, Terezinha vai fazer 90 anos, dançando forró. Mas por quê? Sempre foi uma pessoa ali, alegre, de bem com a vida, que se alimenta bem, entendeu? O cabelo dela nunca viu uma química. Nunca. Ela é indígena. E ela tá com... Vai fazer 90. E ela tá cuidando das minhas tias, que tem 60. Ela cuidou quando era criança, tá cuidando depois de... Olha só pra você ver. Traz um pouquinho dessa água lá, que a avó bebe, por favor. A velhinha tá cuidando de novo das filhas que ela cuidou quando era criança. Que legal. Entendeu? Mas por quê? As minhas tias vieram pro estado de São Paulo, começaram a trabalhar muito, negligenciaram a saúde dela. Minha avó continuou lá no interior, se cuidando, se alimentando bem, fazendo as atividades dela, jogando no bicho. Enfim, mas é isso que eu falo. A forma que você se cuida te gera essa longevidade. E eu disse isso e falo para todo mundo. A atividade física, a qualidade de vida, o se cuidar, não só físico como mental, é o mais próximo que o ser humano vai chegar da fonte da juventude. Não é nada que você vai consumir, um produto novo que saiu na internet, um procedimento Não tem novo. milagre. Não tem milagre. Tem que fazer, tem que passar pelo processo. Tem que passar. É por isso que eu falo que eu amo a atividade física, a educação física, porque aqui é a lei do mérito. Você fez, você tem. Você não fez, você não tem. Exatamente. Eu também, não eu adianta gosto. chorar, Eu acho. não. Eu defendo a questão de fazer, de passar pelo processo, né? Inclusive, a gente pode entrar num assunto, né, dos hormônios, das canetas emagrecedoras, porque isso é uma coisa que pede bastante. Essa parte. Essa aqui ficou até feliz agora. Não, quero saber porque assim, esse ponto de vista, né? E muita gente chega e dá a sua opinião, né? Então eu não quero dar a minha opinião, quero dar uma análise
sobre o que acontece, né? Vamos Todas falar essas sobre. coisas, né? Testosterona, caneta emagrecedora, peptídeos da Peptídeos, que tá em beleza e alta tudo mais. agora, né? Essas são coisas que servem, elas existem para nos servir, não para nos escravizar. Então, Exatamente. quando a gente coloca isso, né? Isso, inclusive, eu trabalho nas minhas consultorias. Esse mês eu fechei consultoria com um cara que ele trabalha operando uma máquina. É uma máquina. Cara, ele trabalha num negócio de termômetro. Ele trabalha num centro de Aferição? de aferição. E ele fica de Aferição. madrugada fazendo isso. Né? Então ele fala, cara, eu tô comendo pouco. 2.000 calorias, 1.800 calorias. Tô treinando todo dia, mas eu não emagreço. E aí a gente esbarrou no sono. Eu falei, cara, o sono é a coisa mais importante que tem pro ser humano. Não tem como eu falar de metabolismo, né, de envelhecimento sem passar pelo sono. E aí eu falei, cara, não precisa nem fazer uma anamnese. Você falou que Já dorme, falou tudo. trabalha a noite toda já acordado, você já me deu aqui o que eu preciso, né? Então o que a gente pode fazer, né? E ele já tá com 44 anos. Nossa. Esse cara Maturidade treinou também. na minha academia quando ele tinha 20 anos de idade, né? E eu lembro que a gente conversou um pouco, eu falei, cara, nesses casos, ele falou, o que você acha, tal? Eu falei, olha, mesmo você não estando treinando, você pode usar a testosterona, porque ela vai compensar um pouco essa perca de massa muscular que você está tendo, porque você não dorme de noite. Então, quando você usa o anabolizante, qualquer tipo de testosterona, ela tende a compensar isso. Mesmo se você comer pouco, você vai ganhar massa muscular. Mesmo se você dormir pouco, você vai ganhar massa muscular. E mesmo se você treinar pouco, ainda assim você vai ter um pouquinho de ganho de massa muscular. Lógico que se você treinar, comer e dormir bem, você nem precisa dela. E se você for usar ela, ela vai compensar qualquer falha na sua dieta, na estrutura do déficit ali treino. que tiver, Ela vai compensar. Então, eu falei, cara, nesse seu caso, ela entra assim como um produto terápico que vai te ajudar ali durante esse processo que você não tá dormindo direito e tal. E aí ele falou que vai negociar com a empresa, ver se ele consegue fazer 2 por 1. Tipo, trabalha 2 dias, ele fica em casa, dorme à noite. Eu falei, isso, tenta ir negociando até chegar a um ponto que você consiga trocar de horário. Né? Que ele ganha muito bem. A esposa dele nem precisa trabalhar, os filhos, todo mundo ali. O salário aquele dele vai bem. sacrifício, né? Então ele fala, cara, mas eu falei, mas vai chegar uma hora que a sua saúde vai te cobrar. Se eu te explicar que tudo, como funciona a mente humana, o corpo, enfim, por causa do sono, e eu também não quero te deixar muito triste, você não vai chegar nem a 50 anos de idade. Ele, não, nada a ver. Eu falei, cara, Não eu posso te Não é apresentar estudos achismo. sólidos aqui Não é achismo. sobre a parte do sono. Inclusive, eu li um livro de neurociência dessa É grossura. uma questão que a exato. maioria das pessoas não leva em Esbarra consideração, hoje em dia, né? exato. Ninguém leva em Isso. consideração. O pessoal só quer trabalhar, fazer. E o que E o o Léo mais tá falando é que essa importante- questão do sono é muito mais complicado hoje. Por quê? Porque hoje, isso aqui, ó, rede social, isso e aquilo, as pessoas chegam em casa, ainda demora a desconectar. Até o corpo entender que ele precisa descansar, você bombardeou a sua mente de informações. E outra coisa que o Léo tá falando, do pessoal que trabalha à noite, o difícil para essa pessoa é isso. Porque tem pessoas, eu já vi, cara, tem pessoas que trabalham à noite, trabalharam praticamente 10, 15, 20 anos da vida à noite. Você vai olhar, a pessoa às vezes tem 40 anos, mas não aparenta. Por quê? Parece que a pessoa envelhece muito mais, cara. A pessoa envelhece muito Na mais. mulher, o dano é maior ainda. Maior Como Faz ainda. um os resuminho aí, Léo, pra gente. nos quem estudos tá que a gente assistindo. tem, a mulher ela sofre mais. O homem ele tem mais problema com a testosterona por causa do sono. Ele dormiu mais, né? Tem um estudo específico que aumenta 37% o libido com 1 hora a mais de sono. Se o cara dorme 6, ele dorme 7, 1 hora a mais, Lembrando aumenta que 37%. não tem que ficar dormindo o dia inteiro, viu? Porque senão E daqui a o sono, pouco... o sono é aquele sono que você vai dormir 8 ou Vamos 9 horas da deixar- noite, não... Vou Deixa, deixar vai. isso claro, porque senão daqui a pouco vai ter gente falando o Léo falou que eu preciso dormir o dia inteiro pra resolver a Isso, testosterona. Lê os estudos lá que você vai ver, né? E aí, agora, como funciona essa parte do metabolismo e a funcionalidade do cérebro, né? Inclusive, né, quando eles começaram a estudar sobre o sonho é o quê? Você tem as informações no seu cérebro durante o dia. À noite, quando você deita, após o terceiro ciclo circadiano, né, que é o terceiro ciclo, né, do sono, né? O ciclo 1, 2, 3, 4. Aí, a partir do terceiro pro quarto, ele começa a fazer todo um download das informações e começa a te adiantar as suas informações. Que é o quê? É como se fosse um sonho que você fala, nossa, eu sonho com uma coisa, como se fosse uma revelação. Né?
foi esse estudo baseado em cima do sonho do ser humano que foi criado a inteligência artificial. Você começa a escrever um monte de coisa, daqui a pouco ela começa a se adiantar, ela começa a mandar coisas para você. Tipo, você também quer isso, quer um relatório de não sei o quê. A inteligência artificial, ela foi baseada na consciência humana, do sonho. Entendeu? Então, para isso funcionar bem, você tem que ter as horas de sono, que é a hora que você dorme, você desliga a máquina, ela faz todo o processo tranquilo. Reseta. Ela precisa disso todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, por exemplo, um dos estudos, né, entra o uso do DMA, que é um parente da cocaína, que ele foi usado nas primeiras 24 horas do exército alemão, quando ele atacou na Segunda Guerra Mundial. O Hitler atacou a Áustria, ele avançou 75 quilômetros em menos de 24 horas. Ele devastou, destruiu tudo com o exército dele. A partir desse momento, os caras começaram a morrer, porque ele deu droga para os caras não dormirem e começarem a atacar. Mas chegou uma hora que o corpo do mando dos caras começou a falhar. Não aguentou. Então, mesmo que Não eles aguenta. dormissem, eles começavam a ficar doentes, sistema imunológico. Adoecer. E aí, aqueles primeiros soldados da leva morreram quase todos. Aí, os caras falaram, cara, agora a gente precisa usar um remédio para dormir e o outro para acordar. Né? Para equilibrar o jogo aqui, senão... E aí, mesmo assim, o Hitler perdeu a guerra. Então, esses estudos lá atrás, que eram primários, eram com falta de informação. Hoje, a gente tem estudos mais elaborados, mais anos, né, em campo que estão sendo estudados, e aí você começa a entender que, cara, se você está tendo pensamentos ruins, está relacionado com o seu sono ruim. Tá. Com certeza. Às vezes você está sendo muito agressivo, não sei o quê, dormiu mal. Pode ter tem que certeza, você dormir, dormiu tem que 2, 3 descansar. noites. Muito sentido, Aquilo gente. Entendeu? também... Muito sentido. Vocês dormem bem? Eu Muito, dormi. muito. Nossa, sou Dorme? baiano. Meu Jesus. Vocês dormem cedo? Meu Deus, eu até Isso falo, eu é, até eu brinco. sou profissional, né? Eu falo, não tem problema com sono. Meu problema é o sono. Vocês acordam cedo, a rotina de vocês? Sim. Sim, acorda cedo. Eu 6 eu horas. tenho, tipo assim, eu falo sempre, né? Que essa questão de tecnologia, você sabendo utilizar, é legal. Por exemplo, esse relógio, ele marca as horas de sono. E principalmente aquilo que o Léo tá falando, o sono REM, o ciclo do sono. Tem gente que dorme 8 horas, que é luxo. Quem consegue dormir 8 horas é ostentação. Tem inveja de você, cara. Ó, vou te dizer. Mas não muitas descansa. vezes não é de qualidade, né? Não descansa. Não atinge o 8 sono horas, zero REM. qualidade. Eu, por exemplo, eu já vi, eu não sei se esse relógio tá mentindo. Se estiver mentindo, pra mim, Deus me perdoa. Eu, às vezes, durmo 4. Quando eu consigo dormir muito, é 5 horas. Aí, eu já vi que eu atinjo o sono REM ali 3, 4 horas de sono REM. Então, tipo assim, é muito rápido pra me desconectar. Por quê? Porque à noite, quando eu chego em casa, dou atenção ali, faço as coisas de casa, porque, cara, eu sou um cara... Até desconectar demora um pouco. Eu chego às 9 horas ali, geralmente adianto as minhas aulas e termino. Aí eu chego em casa, aí minha esposa tá lá, minhas filhas, tem 2 meninas em casa, uma de 15, uma de 4 anos, a de 4 anos, a Ana Clara, meu Jesus amado. Super Parece ativa. o Sonic, nossa, Jesus. Ela fica correndo dentro do apartamento, parece um hamster na gaiolinha, tadinha. Pra lá e pra cá. Aí, a gente vai começando a desacelerar. Vai começando a desligar as luzes. Vai começando a deixar o celular de lado. A casa toda. E aí eu Você vou pra força leitura. o ambiente. Aí eu vou pra leitura. Aí eu pego, eu tô seguindo, por exemplo, eu tô seguindo um cronograma de leitura da Bíblia em 300 dias. Eu tô no dia 52, eu acho. E aí eu começo a pegar a Bíblia e vou ler. E aí eu começo a ler a Bíblia, né? E aí eu falo que o inimigo ele é sujo. Ele começa a falar assim, você vai dormir. Só porque você tá lendo a Bíblia. Porque enquanto você tá com o bendito do telefone ou assistindo um filme, não te dá Tá sono. ligadão, você... A não ser a minha senhora. Minha senhora, eu te falar uma coisa. Vamos assistir um filme, irmão? Vamos, Netflix. Aí, aí eu olho pro lado, ela já tá. Só de logar Netflix, a mulher já foi. Pra assistir. Agora ela tá maratonando a série The Chosen. Graças a Deus. Pra honra e glória do Senhor Jesus. E aí, eu consigo atingir esse sono. E eu acordo super bem. De verdade. Tem pessoas no condomínio que me conhecem. Eu passo de manhã cedo. Bom dia, bom dia. Tem gente que tá assim, ó. Bom dia. Bom dia. E aí eu já acordo e eu chego na academia. Lá eu tô fazendo estágio. Eu chego de manhã cedo. Aí o pessoal, nossa, eu já... O pessoal, você acorda assim todo dia? Eu falei, claro. Falei, Claro. eu vou acordar como? Essa é Vou uma acordar decisão, reclamando? né? Uma Aí, decisão. por quê? Porque antes de dormir, eu vou consumindo coisas que vai me acalmar, me tranquilizar. Eu não vou ficar assistindo um filme de terror, um negócio, um filme de guerra. Tá. Não, vou assistir coisas que vão fazer o quê? Regular. Você toma melatonina, é? Ah, melatonina já é na mente do baiano, né? Já é, eu acho que tá... Acho que Já melatonina é, tá na já- rede, já viu? tá Se no tiver sangue. rede, eu até brinco às vezes. Eu falo, cara, se você vê um baiano depressivo, a coisa tá feia, hein?
ansioso, então, nossa, se tiver um baiano ansioso, cara, você fala, nossa, tá feia a coisa. Então, como que o Léo tá dizendo, linkando com o que o Léo tá dizendo, é sempre isso. Cara, o que você tem consumido antes de você dormir? É como alimento. Por exemplo, o Léo também, certeza que já deve ter sentido isso, principalmente nas fases que a gente tá em preparação, porque eu também sou atleta, esqueci de falar isso, gente... Não posso deixar de falar isso. Campeão, Também sou atleta, campeão, graças a meu irmão. Uhul! É, isso aí é. Entra no entendeu? Instagram dele, gente. Entra aí no Instagram que você vai ver deixar aí, ó. marcado aí. Aqui, ó. Pra Segue fazer ele. campeão tem que ser campeão, né? Tem que andar com Tem que ser campeão. campeão. A gente tá Entendeu? falando sobre mentoria, sobre treinamento, mas os caras é campeão, gente. É. É, Léo, segue por lá. exemplo, já vou entrar aqui, calma aí que eu já volto de novo pra curva que eu me perdi. O Léo é campeão mundial, tá? Eu acho que ele esqueceu, até você esqueceu disso, de falar, né? Na não Lituânia. falei. Humilde, Foi. eu. Não, eu falei antes, quando a gente humilde. tava conversando. Ele falou. Entendeu? É que Agora a gente não. conversou tanto Exato. antes, né? Então, o que eu disse, e vou salientar de novo, é o seguinte. Quando a gente tá na nossa preparação, pode ter certeza que é um dos melhores sonos que a gente tira. Porque a alimentação, ela se torna muito mais limpa, muito mais regrada, e você tem ali metas a ser batidas. E aí você chega em casa, a maioria das É vezes... isso, Jeff. dependendo- É sobre isso. Então. Você chega em casa, aí você às vezes, olha, você bateu todos os seus macros do dia, que é coisa muito Equilibra difícil. tudo. Aí exato. Você chegou lá, você olha assim, ainda às vezes o Léo falava assim, vai ter que fazer um cardio agora à noite. Porque eu falo, quando você vai preparar alguém, aquela pessoa parece que tá junto com você dentro da sua casa. Porque o Léo, ele, né, me acompanhou na minha preparação em 2023, não foi, Léo? Foi. Eu fui campeão lá e chegou uma fase da minha vida que começou a dar tudo errado. Porque quando você tá num propósito de vida, seja ele qual for, vai surgir situações que vai te tirar daquele, querer te tirar daquele propósito. E propostas para te tirar do propósito. Mas eu falo sempre para você, quando você abraça a proposta, você rejeita o propósito. Agora, quando você abraça o propósito, todas as outras propostas são colocadas de lado. Então, quando surgiu isso, aconteceu umas coisas na minha vida, e aí eu cheguei uma hora que eu falei, Léo, cara, desculpa, mas aqui a gente vai ter que parar. Ele parar, mas parar por quê? Aí entra a parte da mente dele, da energia dele e do cuidado, que é o que eu falo para as pessoas. Você já queria estagnar, você Já queria parar por conta. descrente. Não, a minha Faltava cabeça- 4 sei. dias pro campeonato, 5 dias, sei lá. Meu Não é mais Deus. isso. Não, faltava 8. Porque uma você, semana. uma semana. Porque eu lembro que eu falei bem assim, Léo, que você falou assim, faltam uma semana. Aí eu falei, cara, olha, pra você ter noção, o apartamento que eu morava, a dona pediu o apartamento e a gente tinha 20 dias para entregar esse apartamento. Assim, a gente tava preparado por reajuste no aluguel. Aham. Aí do nada ela pediu o apartamento. E aí desestabiliza tudo, Já né? desestabilizou, porque aí o que acontece? Aí eu falei, não, agora esse dinheiro que eu tava para investir no transporte, enfim, na pintura, em tudo mais, do custo da preparação, que não é barato, e a gente faz isso por amor, porque o esporte, a gente faz esse esporte por amor, porque por dinheiro, esquece. É um investimento muito alto. Quem querer entrar no esporte achando que vai lucrar dinheiro, esquece. Desculpa te dizer, a não ser que você seja uma aberração igual o Ramon, muito cedo, e você já comece já estourando a bolha. Fora da Fora curva. isso, irmão, você vai só por questões que você ama aquilo que você tá fazendo. E ela pediu, eu falei, não. Aí o Léo falou, não. O que você tem aí? Eu falei, Léo, aqui o que eu tenho é só a força de vontade e a bênção de Deus. Ele falou, não preciso mais nada, bora. Eu falei, não, ele falou, vambora. Amanhã eu quero você na academia, treinando e fazendo cardio. Cheguei na academia. E aí é onde entra também o suporte. Porque não adianta você ter suporte externo e não ter suporte interno. Porque quando eu falei isso, a minha esposa olhou pra mim e falou, não, a minha esposa comprou, digamos assim, essa treta. Ela falou, não, falta 8 dias. Vambora, você chegou até agora. Eu falei, amor, mas... Ela, não. A importância do Não quero acompanhamento, saber. né? Sim. Com a Não pessoa quero saber. certa. Exato. E aí o que acontece? Entra naquilo que o Léo falou. O que de feedback das pessoas de dentro da sua casa? E aí minha esposa falou não. E olha só que aconteceu outra coisa ainda, para querer me desestabilizar. Eu estava fazendo cardio, já cansado, na bicicleta, e o pedal da bicicleta raspou a perna da minha filha, porque ela é muito grudada em mim. E eu tava de fone. E no momento que o pedal raspou a perna dela, ficou vermelho assim, aí eu comecei a entrar em lágrimas já. Aí eu já comecei a entrar em lágrimas. Eu falei, cara,
Olha só, a mente Aquela tentando... culpa, né? Exatamente, a mente tentando sabotar. Por mais que a gente esteja aqui falando sobre isso, é porque a gente prega aquilo que a gente viveu e o que a gente passou. Então a gente fala para as pessoas justamente isso. Não é achismo, cara. Não é, eu acho, não. É o que a gente passou e passa. Só que a diferença é como você lidar com a situação. Como você recebe essa carga, de maioria das vezes, de negatividade até da sua própria mente. Aí eu deitei na cama, comecei a chorar. A minha filha veio e me abraçou e falou, papai, não precisa chorar, eu tô contigo. Que lindo. Vamos. Cara, eu subi na bicicleta, eu fiz mais 1h30 de cardio. Eu tinha feito 30 minutos, né? Eu pedi pra fazer 1 hora. Eu fiz mais 1h30. Ela injetou ali. Ela injetou ali na hora, que eu falei bem assim, eu falei, agora eu vou, e quem fizer menos que eu tô fazendo, se dedicar menos do que eu tô me por dedicando, eu vou você. passar o carro. E não é sendo desumilde, não. Quem fizer menos que eu vou levar. E não foi diferente. Por quê? Porque eu tive suporte externo e interno. Não adianta você ter suporte externo e não ter interno. Não adianta você ter suporte interno e não ter externo. A motivação interna e externa. Interna e externa. Porque tem pessoas dentro do nosso próprio lar que nos sabotam. Mas não é por culpa dela. É por culpa sua também. Por quê? Se você sabe que aquela pessoa te sabota, você tem que tentar entender que você tem que trazer ela para o seu contexto de vida. E Mas não de o inverso, maneira, né? exatamente, de maneira, porque você tá vendo que a pessoa ela tá cometendo, às vezes, suicídio a longo prazo, que eu digo. Ela tá se matando aos poucos. E se você permite, você que tá sendo errado. Porque se Deus te deu uma visão, de algo que tá errado, você vê que tá errado, e você compactua com aquilo, você tá sendo negligente. Mas você tem que buscar, se você não sabe como fazer, procura alguém capacitado dentro daquilo para te ajudar. Que nem eu faço as minhas sessões de psicanálise, não é só para entender o Gé, mas é para entender as pessoas também que convivem comigo. Então tem pessoas hoje que eu bato o olho, e aí tem alunos meus que falam bem assim, cara, às vezes que tá parado olhando, me olhando, eu acho que você tá me analisando. Eu falei, não, cara, eu tô só parado aqui, cara, não. É polícia, né? É polícia, ele tá fazendo leitura lá. Exatamente. Então, eu tô com um casal, por exemplo, hoje, lá na academia, que eles estão treinando, eles estão em processo de emagrecimento, eles trabalham home office. E é uma das coisas que aumentou muito a obesidade na população, foi esse período do home office. Porque a pessoa Fica trabalha, sedentário, exato, né? sentado, beliscando. E aí, eu falei uma coisa pra ela. Sabe o que eu falei? Ela tem uma filha, eu acho que é na mesma idade que a minha, e esse dia o esposo dela não tinha ido só ela. E ela tava assim, sabe quando você já começa a ver que a pessoa quer desistir? Aí eu peguei e falei pra ela, mas por que você tá pensando dessa maneira? Eu falei, vem cá, deixa eu só te contar uma coisa. Se você precisar emagrecer pra salvar a vida da sua filha, você não iria fazer isso? Claro que sim. E por que você não pode fazer por você? Eu falei bem assim. E outra coisa que eu vou falar pra você. Se sua filha hoje estiver junto contigo e você vê essa criança correndo sentido à rua, você tem pique pra correr atrás dela, talvez pra um carro não atropelar? Você entendeu que o seu condicionamento físico pode salvar a vida do seu filho ou a vida de outra pessoa? O seu condicionamento físico. Cara, não tô querendo colocar uma mente de atleta em você. Tô querendo fazer você entender que a sua disciplina, a sua entrega, a sua dedicação pode salvar a vida de alguém. Porque se essa criança começa a correr em sentido à direção à rua, você tem um pique para dar um tiro de 300 metros para pegar ela pelo braço e salvar a vida dessa criança? Agora imagina a aflição de uma pessoa que tá vendo o filho correr sentido à rua, carro passando para lá e para cá, e ela não consegue correr atrás da criança. E ela se depara com a situação que acontece, Deus o livre guarde, uma tragédia. Sim. Você vai se culpar o resto da vida porque você não cuidou da sua saúde. Entendeu? Então é isso que eu falo para as pessoas. Eu falo que isso é a essência. A essência é essa. Você entender que você tem que se cuidar. Não é só para você, mas para as pessoas pra que poder cuidar convivem dos com outros. você. Exato. Com certeza. Entendeu? Então eu digo sempre isso para os meus alunos. Por isso que a gente fala que é o resgate. A gente vai lá buscar resgatar a mente da pessoa. Ela falou assim, cara, no momento que eu tô aqui, parece que eu tô tendo uma sessão de psicanálise. Eu falei, olha, vou te falar uma coisa. Eu tive alguns bloqueios que eu tive que quebrar. Eu tive bloqueio que eu não brincava com a minha filha, porque quando eu era criança, eu nunca brinquei. Meu avô foi criado com meu avô e minha avó. Eles nunca brincaram comigo, porque eles estavam sempre trabalhando para tentar
dar uma vida legal pra gente. Não boa, mas legal. A gente teve, né, como todo mundo tem seus altos e baixos, eu também tive. Mas isso não me impediu de buscar melhorias. Você não tem que se apegar. Se você se apega ao que você passou na sua vida lá atrás, você está condicionado a viver aquilo. E aquilo não é para você. Deus sempre tem um propósito maior. Mas você tem que entender que você também tem que fazer oração. Orar e ação. Não adianta você ficar olhando para o céu com muita fé e pouca ação. Ah, meu Deus, faz. Deus tá assim para você, ó. Tá fazendo o que aí, meu brother? Você não tá fazendo nada também. Eu mando, mas você tem que se movimentar. E aí, aconteceu o seguinte. Eu tava vendo que minha filha tava... Eu parei, eu peguei assim, olhei, eu falei, velho, a Ana Clara tá fazendo igualzinho eu faço quando era criança, eu brincava sozinho. Ela narra os fatos, sozinha. Aí, bateu, o carrinho, atropelou, minha cabeça, não sei o que, essas coisas. Aí eu olhei, ela tava replicando um padrão que aconteceu comigo quando era criança. Hoje eu chego, ela fala, não sei o que, eu falo, filha, se eu tiver alguma coisa pra fazer, dependendo, eu já encerrei. Aí eu falo, ela, bora brincar, papai, bora. Aí eu tenho que inventar casinha, tenho que inventar um monte de coisa, é aquela bagunça dentro de casa. Aí depois eu vou dormir um pouco mais tarde, por quê? Porque eu sou o cara da organização. Depois saio catando tudo, tá? Eu surtava também, porque ficava um monte de brinquedos parados pela casa. Até o dia que eu me deparei no seguinte, se minha filha tá aqui com saúde, é isso que eu tenho que me apegar. Porque não adianta a casa arrumada e um dia minha filha poderia estar no hospital. Por quê? Eu prefiro ela aqui fazendo bagunça do que ela no hospital internada. Sim. E a casa arrumada. Entendeu? Então eu falei, não, deixa. Então, eu falei isso pra ela. Eu falei bem assim, a gente foca muito no que a gente quer dar pros nossos filhos ou para os nossos cônjuges. Às vezes, o que mais precisa é presença e não presente. Presente não compra presença. O maior presente que você pode dar pra alguém que te ama é a sua presença. Então, foi o que eu disse. Os nossos filhos não vão lembrar dos boletos que a gente pagou de faculdade, não vão lembrar de Netflix, não vai lembrar de... pagou uma bicicleta top. Vai por um tempo, depois cai no esquecimento. Mas ele vai lembrar daquele dia que você tentou fazer um omelete e você não conseguiu. Queimou. Que vocês tentaram fazer um bolo e deu errado. Que vocês tentaram... foi tomar um banho na piscina, você escorregou e caiu de mau jeito lá. Bateu as costas na água, ficou... E vai lembrar disso. Momentos. Então, é por isso que eu falo. A gente fala para os nossos alunos para fazer o quê? Cuidar-se para ter momentos com a família. Para ter um fôlego, para brincar com o filho. Para brincar com o filho, para brincar com a esposa. Né? Para estar ali junto. Porque senão, cara, você acaba até... Tipo assim, eu falo que essa parte aí vai até pro casamento. Você até acaba o seu casamento. Por quê? Porque você... Cara, sua esposa se cuida, se arruma, fica linda, maravilhosa. Aí tu tá lá. Um short de futebol, uma cueca, samba canção pra lá e pra cá. Da campanha do vereador. Desse tamanho, a mulher querendo descer ali pra fazer uma caminhada, ou ele tomar até tomar um sorvete, porque aqui a gente trabalha com isso. Uma flexibilidade dentro de um contexto que você A siga gente malha certinho. pra isso, né? Exatamente. É liberdade, é liberdade. Aí você tá pra lá, não quero, tô indisposto hoje, tô indisposto. Aí a pessoa fala assim, cara, eu tô vivendo uma vida sozinho. Ou seja, você tem compromisso com alguém, você está convivendo só embaixo do mesmo teto que a pessoa. Você está dividindo só a vida. Eu acho que aqui, você tá entendendo, né? É tudo... Eles cuidam como um todo. Com certeza. É por isso Cuida que a maioria como um das todo. vezes eu falo para as pessoas que eu tive que fazer essa sessão de psicanálise porque eu sofria muito por questões de a minha autocobrança. Que eu ficava bravo comigo mesmo porque eu entregava isso que vocês estão vendo aqui, essa entrega... É com todos os alunos. Com todos os alunos. Só que tem pessoas que têm compromisso com a sua entrega. Tem pessoas que não têm. E eu tinha um grave problema com isso. E aí eu fiz minhas sessões de psicanálise e identificamos isso. Aí o Rodrigo, ele chegou pra mim e ele falou assim, eu vou usar uma analogia. Imagina que você vai no restaurante. Você chega no restaurante, você sentou na mesa, você olha o menu, aí você escolheu. Eu quero esse aqui. Lá atrás, o chefe de cozinha vai preparar. Ele preparou. Vai servir a mesa. Se você vai comer ou não, aí não é problema dele, meu irmão. O problema é seu. Então, entenda o seguinte. Você é a pessoa que está vendendo um serviço para alguém. Lógico que você vai implementar
amor. Porque quando eu gosto de falar comida, porque comida, se a pessoa não tiver uma mão boa e não for bom, não tiver uma energia boa, a comida sente. Sim. Alimento sente. Sim. Então, o que acontece? Se a pessoa não comer, aí o problema é dela. Então, ele falou a mesma coisa. Você tá falando pra pessoa, faz. Se ela não quer fazer, irmão, desculpa, não se cobre a esse ponto. Porque a pessoa sai tranquila e calma e você fica aí com esses resquícios aí de sofrimento. Então, você faz, espera e depois disso você vai implementando aos poucos essa energia que você entrega. Porque se você já chegar muito mais, digamos assim, mais empolgado do que a própria pessoa, irmão, a tendência de você se frustrar é muito grande. E aí eu comecei a entender isso. Então hoje, algumas vagas que eu abro para mentorias, eu abro vagas limitadas. Por quê? Porque a demanda de energia é muito grande. O Léo mesmo sabe disso. Não adianta você abrir uma porra. Por quê? Demanda muito. Tem pessoas que consomem muito a sua energia, até por questões dela não entender o âmbito que ela está vivendo. E é normal. E tem pessoas que consomem a sua energia só por consumir. Daquilo que você falou, aquela entrega que você teve ali com ela, ela não absorve nada. Porque eu falo para as pessoas que escutar e ouvir é duas coisas diferentes. Sim. Quando você escuta, né? Entra aqui e sai aqui. Agora, Não quando absorve você nada. ouve, você absorve. E aí eu falo, limitado. E aí, depois disso, a gente começa a entender que as pessoas... Tem pessoas que vêm com frustrações e você ajuda elas a superarem aquelas frustrações. Através disso, através do que você viveu já. Né? Então, hoje a gente faz o seguinte, a gente entrega a nossa vivência, a nossa experiência, encurtando anos de vida dessas pessoas. Porque a gente fala, olha, é o seguinte, eu tive onde você está agora, e se você continuar assim, a tendência de você cair nesse vale aqui é muito grande. A gente está sendo apenas placa, a gente está indicando. Né? Ô, Jeff, só te interrompendo, mas assim, também eu acho que quando... Você falou do grupo, Sim. e entra, né? Eu acho que quando alguém vai procurar o trabalho de vocês, eles olham o histórico. Sim. Vê qual foi o processo que vocês passaram, falar, ele é uma referência. Uma referência verdadeira. Não é algo assim irreal. É algo real que ele passou. Então, isso que é o interessante, né? Que você tem como provar que você passou. Exatamente. E aí, olha, eu hoje consigo te ajudar, porque eu passei. Eu sei o que eu preciso para te ajudar, né? E essas pessoas, mas só que tem muita gente que é o seguinte, elas querem, às vezes são pessoas curiosas, o Léo mesmo sabe. Quantos curiosos a gente já não, né, já pegou para fazer isso? Começa com um grupo lá de 20. Não, sim. Aquele pessoal que eu falo que aquele pessoal é emocionado. Restou 11. É as pessoas emocionadas. Elas realmente não querem. Por isso que hoje, quando eu falo na questão do... Só para finalizar, dá uma vez pro Léo também, né, Léo? Não, fica à vontade. Então, só para finalizar, eu abro uma quantidade limitada de vagas, justamente por quê? Porque eu falo para as pessoas, de 1 a 10, quanto você quer mudar? 9, então não quero. Não. Cara, se você quer mudar de 1 a 10, você tem que querer 10, cara. Você não tem que querer 9. Senão não é mudança. Isso não é mudança. Você quer uma mudança de 1 a 10? Eu pergunto, eu falo isso. E as pessoas, a maioria das vezes, agora o pessoal tá sabendo, vai falar todo mundo 10, viu? Aí as pessoas falam... O verbo já fala, né? Mudar. De 1 a 10, quanto você quer mudar? Eu quero 9. Bom, desculpa. Não, mas eu vou te... Não é que seu dinheiro pra mim... digamos assim, tô desfazendo seu dinheiro. Não. É uma questão minha, princípio meu, que eu vou entregar muito pra você e você, às vezes, não vai querer absorver tudo aquilo, não vai querer executar tudo aquilo. Tem que estar preparado, né? Exatamente. Quando você estiver preparado, me procura. Exatamente. Então, porque a maioria das vezes a gente já sofreu muito com isso, eu e ele. É muito parecido nisso e a gente batia muito a cabeça. Quantas vezes a gente já sentou para conversar sobre isso? Pessoas que só chegaram perto de nós para poder absorver um pouco do que a gente tinha para entregar, saíram, aí fazem do jeito que elas querem fazer e retornam depois, de novo. Aí a gente, coração bom que é, a gente às vezes dá umas 2, 3, 4 chances. Só que hoje dá uma a gente já colherzinha mudou, de chá a gente ali, já mudou E bastante. a gente acaba se frustrando, né? Eu mesmo já tive muita experiência. Não, então, aí, você deposita uma isso que eu quero falar. energia, a pessoa... talvez ela queira ali, mas não 100%. E aí você se frustra. É mais emoção. Hoje em dia eu sou assim também. Eu já chego e já falo, não sou mágica.
eu quero te ajudar, mas você também precisa querer. Precisa Se você se não ajudar. quer, não vou depositar minha energia. Sim, exatamente. Porque senão... Nossa. Então, lógico que a gente, como Ah, profissional, a gente tem que seguir algumas regras, né? Uma delas é a gente colocar esperança Com certeza. sem expectativa. É. Porque quando a gente começa a colocar expectativa, você vai se frustrar. Não É. tem jeito, né? Foi isso que Então, eu quando a passei. pessoa chega, até inclusive eu fazer a mentoria, eu falei, vou te passar os exercícios, o treino, a dieta, o planejamento mental, comportamental, tudo, tá? E ó, não espera nada de mim. Não vai mudar nada. A pessoa, mas por quê? Eu falei, porque o que vier é lucro. Se você mudar um pouquinho, já é lucro. Então, faz. Lógico que eu vou entregar na minha mentoria o máximo que eu puder. Aham. E todo mundo Sim. sempre, Ô, quando Léo, faz a eles primeira pedem sessão, prazo? fala, Em meu... quanto tempo eu vou Não, mudar? é muito Eles ansioso já a chegam, galera. acho que a primeira coisa que eles querem é É. assim, tá, eu quero eu falo, em um fechar, mês você mas vai por mudar a quanto sua vida tempo? inteira. É. Só que eu vou forçar. Eu vou fazer Em um isso mês acontecer. muda? Eu entrego, Sério? eu entrego o meu máximo ali. Né? Porque assim, lógico, né? Antes de eu fazer essa formação que fiz ano passado, eu fui selecionado. Né? O cara já não escolheu qualquer um. Porque eu enchi o saco dele para fazer essa formação aqui e não foi todo mundo que ele selecionou. Ele deixou 12 pessoas fazerem, só 2 chegaram no final. Eu e mais uma mulher no Rio de Janeiro. Né? Porque ela tinha a empresa dela, ela queria chegar até o final. E ela realmente acreditava no processo. Né? E quando eu e ela terminamos, ele falou assim, olha, cara, você pode perceber que vocês dois têm a preocupação genuína quando vão fazer, já na primeira sessão, fazer o negócio acontecer. Né? E aí, por isso que ele também apostou bastante na gente. Né? Então, toda vez que a gente vai fazer as mentorias e tudo mais, a gente tem essa preocupação na primeira sessão, no primeiro encontro, já dá o máximo. Que a pessoa já tem que sair dali com alguma coisa para trabalhar. Ela já tem que sair dali com alguma mudança. Lógico que aí depois da segunda sessão a gente vai trabalhar crenças, a terceira sabotadores, a quinta a gente vai trabalhar, a quarta os 4 poderes do sábio. Então em um mês, 4 semanas, eu já fiz 4 sessões com a pessoa que já trabalhou todo o autodesenvolvimento dela de ponta a ponta. Então, em alguma coisa, ela já vai ver o que ela tá errando, o que ela tá acertando. Ela vai ver quais são os pontos fortes dela, que falou, opa, peraí, essa é minha espada, né? Agora, quais são os pontos fracos? A gente vai ter que trabalhar um escudo para começar a bloquear eles, né? Então, por exemplo, isso que você acabou de falar, eu já não trabalho com qualquer um, entendeu? Então, lógico, às vezes a gente tem uma certa preocupação de ajudar as pessoas, mas isso é um nosso. Por isso que a gente tem que saber dividir o bom do bonzinho. O bonzinho, ele vai se ferrar, vai jogar a expectativa dele lá em cima e vai se lascar. E o bom, então você ajuda, mas até aquele certo ponto também, né? Então, toda vez que alguém vai fazer limitada, mentoria... né? quero fazer mentoria, então, mas estou sem dinheiro. Eu falei, dá os seus pulos. Dá os seus pulos. Pô, tudo que eu fiz na minha vida aconteceu, eu corri atrás. Quantas Eu vezes criei a gente- mentoria Quem quer dá para um pagar a jeito. mentoria. Quem Eu quer dá um faço- jeito, Quem quer né? dá um Quem não jeito. Eu quer... criei sala de mentoria para pagar o curso, outra mentoria que eu tinha que fazer. Quantas vezes a gente já não passou por isso, hein, Léo? Sim, então É um a gente investimento. corre atrás. Aí quando a pessoa chega, eu não sei o que, eu falei assim, pô, lá na academia já teve cara que foi e falou, eu quero treinar pro campeonato, mas tô sem dinheiro. Falei, peraí que eu já volto. Aí voltei com um balde, uma vassoura, tá aqui, ó. Tudo, até a calçada lá. Pô, mas aí você tá me tirando. Sabe que as pessoas, Tem um elas... filme Eu que falei, mostra você não isso, quer né? ser Daniel campeão? San. Teve Você que quer ser citar. campeão? Você não Ah. falou que pra mim seu sonho era ser campeão? O que você tá disposto? Mas eu vou ficar limpando a academia? Não tem. Eu falei assim, bora, vamos trocar. Passei- Se limpa aqui a academia, Detalhe, eu tudo, passei por isso, só não ponta passei a na parte da ponta. vassoura. entendeu? Gente, é muita coisa boa pra conversar Mas com é assim, vocês. isso, muita gente quer conquistar. Muita gente ter quer o sucesso. resultado, mas Mas não não quer quer... pagar Mas ele não quer ter a humildade de pagar esse preço. Quer pagar o preço. Exatamente. E eu quero aproveitar e... Meu, a gente já tá 1h30 conversando aqui. Eu não sei, não. Olha só, Tempo 1h30, 1h30. A direção aqui tá me passando, o diretor. Mas eu preciso marcar uma parte B desse encontro aqui. Mas Bora, antes da bora. gente caminhar já pra finalização de hoje, porque eu Opa. preciso que vocês retomem, vocês voltem aqui. Claro. Ô, Tá? Eu preciso demais. fazer uma pergunta e quero que ambos me respondam, tá? Qual o conselho que vocês dariam pra alguém que quer mudar de vida hoje? Quer começar, Léo? Posso? Bom, Pode. autodesenvolvimento, isso é um trabalho constante. Autodesenvolvimento pro resto da vida. Não é fazer um curso, participar de uma imersão ou ler um livro. É fazer isso todos os dias, até você morrer. 3 semanas depois que você morreu, continua ainda. Não, Gostei. acabou. Né? Segundo passo, que eu acho que é um dos mais importantes, despertar da consciência. Tudo que você for fazer, e o agora, e fazer bem feito, estando em estado presente.
sabe? Naquele negócio de você estar escovando o dente, você não sente mais o gosto da pasta de dente. A pasta de dente tem gosto, só que você tá tão no automático, todo dia, fazendo todas as coisas, entendeu? Inclusive, na minha mentoria, eu tenho 3 sessões que são só para desenvolvimento e autoconsciência. Que é para a pessoa ter esse despertar de você sentir as coisas novamente. Sentir o cheiro do ambiente, as luzes, as cores. Eu tô aqui perto das pessoas, eu abraço todo mundo. Eu faço questão de todo mundo abraçar, encostar o meu coração no coração da pessoa. Porque tudo isso vai me memorizando. Eu vou vivendo uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Né? Poético. Existe uma história de um filósofo que ele conhecia um historiador e ele andava por todas as cidades, né, da antiga Grécia. E certa vez ele ia nas cidades, ele ia nos lugares turísticos, museus, né, teatros, e ele ia também no cemitério para saber quem eram as pessoas famosas que tinham vivido ali naquela cidade. Certa vez ele entrou num cemitério e só tinha um número de horas nas placas. Não tinha a data de nascimento e nem a data de morte. Só tinha um número de horas, 2 horas, 3 horas, 6 horas. E ele perguntou pro coveiro, ele falou, o que são essas horas? Não tem marcado nem a data que a pessoa nasce, nem a data que ela morre. Só o número de horas. Ele falou, isso aqui é o número de horas que a pessoa viveu. Caraca. Pesado. Pesado. Eita. Vamos lá, pode ir. Fiquei sem Só palavras. vez. Sem palavras. Acho que o Léo falou, falou quase tudo. É isso, façam as palavras deles. Então, na verdade eu digo que você tem que descobrir o seu propósito. A vida ela é baseada no propósito. Qual é o seu propósito? Para que você tá aqui nessa terra? Você tá simplesmente só passando, tá de passeio? Eu brinco, eu falo com as pessoas que somos ET. Ah, ET é extraterrestre, a gente não é desse planeta, né? Então, você tem que entender primeiro o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Quando você entende o seu propósito de vida, abre um leque gigantesco na sua mente, uma clareza gigante para o que você vai fazer. E a partir do momento que você descobre o propósito, eu falo que o propósito, ele tira uma cortina dos seus olhos. Porque enquanto você está sem propósito, já assistiu Alice no País das Maravilhas? Sim. Né? Aquela parte Ela encontra com o gato. do gato. E aí ela não sabe pra onde ela vai. E o gato pergunta pra ela, pra onde você quer ir? Ela não sei. Ela fala, então, ele fala, qualquer lugar serve. Se você não sabe pra onde você vai, qualquer lugar serve. Qualquer direção que você vai serve. Mas quando você sabe o seu propósito, você encontra a primeira coisa que abre na sua frente é o caminho que você deve seguir. Vai aparecer vários atalhos. Só que o caminho é um, atalhos é outros, tá? Talvez o atalho que você vá pegar te tire do rumo da vida que você tem perante o que Deus tem planejado para ti. Então, quando você descobre o propósito, aí você vê que você consegue encaixar a sua família, você consegue encaixar o seu emprego, você consegue encaixar o seu lazer, você consegue encaixar, né, o cuidado consigo mesmo, você consegue entender, você vive ali dentro do seu propósito de vida com tudo equilibrado, que é as coisas mais difíceis de acontecer hoje em dia. Equilíbrio. Essa é uma palavra que eu acho que nos dias de hoje tá, cara, escasso. E tempo. Eu falo que o ativo que a pessoa pode ostentar hoje é tempo. Não é dinheiro, não é bens. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. E depois, no final da vida, você vai ver que você deixou, a maioria das vezes, de utilizar o ativo que você... Porque dinheiro, cara, se você gastar aqui hoje, você tem R$100. Se você pegar e você ali, sei lá, comprar vou usar um pão de queijo. Adoro, maravilha. Eu sou baiano que gosta de pão de queijo. Você comprou um pão de queijo, R$1. Você sabe quanto que você tem de dinheiro. Você vai sobrar ali 99. E o seu tempo? Você sabe quanto tempo você tem ainda? Você não sabe quanto tempo você tem. Então, utilize o seu tempo de maneira correta, tá? Se dedique, sim, às pessoas que você ama. Se dedique às pessoas ali que você sabe que você precisa cuidar de pessoas. Tenha esse propósito, não só de você cuidar das pessoas que você conhece, mas se você vê alguém na rua que esteja precisando de ajuda, ofereça ajuda, tá? Isso é propósito de vida também, porque o que o Léo disse é verdade. Hoje você vive tão no automático que você passa por pessoas que estão ali do seu lado precisando de ajuda. Mas o que é engraçado, o que te comove é a situação lá na África. Ok, é legal, comove, mas às vezes tem pessoas na sua família passando necessidade e você não sabe. E você está se comovendo querendo ajudar o pessoal que está na África. Não digo que você não tenha que ajudar, mas às vezes tem pessoas ali do seu lado precisando da sua ajuda, mas você está tão no automático e vivendo tanto aqui
Eu falo que isso aqui é muito bom, mas saiba utilizar de maneira correta. Porque é um vampiro digital. Quando você vê, tá te sugando. E você não tá nem percebendo. E aí, você quer ajudar as pessoas que você tá vendo aqui, mas tá esquecendo de olhar as pessoas que estão convivendo com você aqui, à sua volta. Então, o propósito te faz enxergar para onde você tem que ir e o que você tem que fazer. As outras coisas serão acrescentadas. Vivendo com propósito. Palmas. Gente, olha só, vamos já deixar marcado. Vou procurar vocês, vou agendar mais um bate-papo, porque, é muito construtivo isso. Cara, eu falei assim, gente, eu preciso ficar o mais quieta possível hoje só pra absorver, porque eu tenho que... Nossa, é muito conteúdo de qualidade, gente. Eu digo que já fez a minha reprogramação aqui, já deu start aqui. Olha. Eu vou Amanhã aceitar você já vai acordar com umas reflexões. Já vai acordar. Eu me encorajei, tipo assim, gente, eu preciso, o Jeff tá cobrando, e aí, vamos começar o projeto? Vamos começar o projeto quanto? Já falei, já. Vamos começar, né? A gente vai. Não, A gente vai se inscrever lá. Entendeu? Mas é porque eu tô só assim, quando eu for é porque eu vou fazer um negócio, entendeu? Não, mas é igual eu digo, eu faço Vou a fazer. mesma coisa. Eu não vou assumir algo, né, que eu sei que eu, naquele momento, eu não tô com minha cabeça 100% pra fazer. Igual tem muita gente que sabe que eu sou atleta. E aí, quando vai ser a próxima competição? Porque quando você sai de uma competição, é assim. Eu falo que é a síndrome do palco, né, Léo? Você já sai pensando no próximo. Não, a gente já vai pro próximo. Tá? Só que quando você volta de novo, porque ali você tá vivendo ali dentro de uma realidade. Quando você volta pra sua realidade, você começa a ver, opa, calma aí. E a minha família? E a minha esposa? Sim. E minha filha? Porque, cara, quando você entra ali naquele, que eu falo, naquele like machine, né? Modo máquina, que você tá ali, cara, vivendo como máquina, é programado. Só vai sobrevivendo, tem o seu horário. né? E as pessoas que convivem do seu lado te vê como uma máquina mesmo. Sim. Gelado, frio, porque você fica teoricamente sem sentimento, porque você tá ali, ó. Eu falo. Um ser vazio. Exatamente. Então o que acontece, tá? Não, calma. Eu não sou uma pessoa sozinha. Então, se você realmente vai fazer, quer viver como atleta, cara, procura um profissional que tenha uma família estruturada, tá? Não tô dizendo que quem não tem a capacidade. Mas como que você vai conversar com um coach se você é um cara que você é casado, tem a sua família, e você tem um coach que ele não tem uma família, e na hora que você precisar entender como equilibrar o jogo dentro da sua casa, você vai conversar com um cara que é solteiro. O cara não tem uma experiência para te passar. Entendeu? Então o cara vai ficar perdido porque ele não passou por isso. Então, tanto que aconteceu situações que eu tive que falar com o Léo. O Léo falou, calma. E o Léo conhece minha esposa. O Léo, meu Deus do céu, perturba ela todo dia. Zoa ela pra caralho. Eu falei, ó, você quer descontar alguma coisa nela, fala comigo que eu desconto. Quando ela vai treinar com o Léo, nossa, velho, os dois só falta se matar, cara. É engraçado, velho. Eu falo, ufa, meu momento de paz, tranquilidade. Aí o Léo vai lá, não, calma, eu vou lá falar com ela. Ó, é assim, tá? Porque assim, o Jé tá nessa fase, tá? Então ele faz com que ela entenda que é um período ali. Porque se a gente vai falar, e você sabe que santo de casa não faz milagre. Não, é porque você é assim mesmo, não, é seu isso aí, você tá colocando desculpa. Mas quando é outra pessoa, e aí outra pessoa fala, ela te traz aquela tranquilidade. Porque ele já passou por isso. Sim. E ele é casado, também tem filho. Então, eu sempre falo, procure pessoas para fazer o que você quer fazer da sua vida, independente da área que você quer atuar, procure pessoas que já são estruturadas naquela área, estejam uma estrutura sólida e há anos, tá? Não é de agora, já tem a bagagem, já né? tem a bagagem. Entendeu? Porque eu falo que tem gente que tem bagagem, mas não tem rodagem. E tem gente que tem rodagem e não tem bagagem. Tem gente que já tem 40 anos. Tem o histórico ali, né? Ah, deixa eu apresentar meu histórico Exatamente. de vida. Tem gente que tá tem aqui. 40 anos, mas não tem uma bagagem de 40 anos. Não Tem gente que tem estruturou, 20, né? Tem gente que tem 20 e tem uma bagagem de pessoas de 40 anos. Sim. Por quê? Responsabilidades que assumiram muito cedo. Show de bola. Meninos, quando voltar de viagem, a gente marca. Ah, você vai certeza, lá, como vamos chama a terra? Vou pra Ilhéus, Bahia. Voltando. Bahia, Bahia. Ah! Traz um docinho lá pra gente. Vou trazer o que tem muito lá na Bahia. Um docinho light. Vou trazer rapadura. E- Aí é pra pré-treino, Aí hein, cara? Mas a rapadura Aí é lá é pico, forte. né? Rapadura Porque os caras de que lá. comem lá é forte. Não, Não é igual por daqui, exemplo, não. É jogo rápido, Rapadura né? com cuscuz, É jogo rapaz. rápido. Rapadura com cuscuz é bom demais, velho. Top. Cafezinho Bom preto. demais essa conversa, hein? Fala sério. Gente, eu tô Meu Deus do sem céu. palavras Sem aqui, palavras. ó. Eu tô só refletindo Meninos, aqui. assim, ó.
A gente vai ter que encerrar hoje. Mas assim, por a gente tranquilo. ia Não, esse conversando. vira Mas eu vigília. vou... Parte 2 vem aí. Mas ó, aguarde, a gente tem a parte 2. Vamos, com certeza. vamos. Gostaram do bate-papo? Tem mais assuntos aí pra abordar, né? Eu Muitos, acho que tem nossa. alguns Acho assuntos que é que a gente pode infinitas as ajudar. opções. Não, aqui eu não aí, falei pessoas. tudo que eu queria ter falado hoje. Aqui eu tenho as minhas anotações. Eu Tem tenho muita coisa amigos pra que falar. falam mais muito ainda. isso aí, ó. Tipo assim, o cara fala, cara, não deixa o Léo e o Jé junto, não, cara, porque eles vão falar muito. É que a gente absorve muita coisa e quando a gente quer falar pras Nossa, pessoas, não. a gente quer passar tudo aquilo É que a gente tem, construtivo, né, cara? é muito bom. Porque quando a gente percebe que tem pessoas que gostam de aprender, com um coração que eu digo treinável, um coração ensinável, que quer aprender, então, cara, é muito bom você querer falar com esse tipo de pessoa. E você vê que as pessoas estão absorvendo, isso eu falo que é uma via de mão dupla. Você tá transferindo. E aí você vê que a pessoa tá recebendo de uma maneira legal. Sim. Agora tem pessoa que tá aqui, você tá falando, a pessoa tá aqui, ó. Aí pergunta o que, o que que eu que você falei. fez? Geralmente eu são, falei, vai lembrar. geralmente são os que Jesus, mais amado. reclamam, né? Eu tenho o costume de dizer, né? Às vezes eu tô falando alguma coisa pra pessoa, e a pessoa, nossa, interessante essas coisas. Eu falei, não é a primeira vez que tá ouvindo, não. Eu Em já algum falei. momento, um comercial, um curso, apareceu alguma coisa que você ignorou. Né? Lógico que às vezes, geralmente, quando a pessoa tá mais lascada, ela tende a ouvir mais. É. Ai, tô lascado. O que, Já que eu faço tá da no minha fundo vida? do poço? Aí ela começa a buscar mais. E pode ver, se em algum momento você buscou desenvolvimento pessoal, autoajuda, não sei o quê, você estava lascado. Tomou um pé na bunda, alguma coisa Tá aconteceu. dodói. Não espere chegar esse momento. É. Não espere chegar esse momento. Vai, busca informação, busca se conhecer, né? Lógico, A galera espera dar cada pau um tem o primeiro. seu time. Mas a pessoa inteligente sempre não vai esperar escorregar. Ela já vai, entendeu? Se treinar antes, se, né, reciclar, se ela tem que ver alguma coisa. Eu já vi pessoas, entrou no casamento e a pessoa falou, pô, acho que vou fazer um curso de relacionamento. Falei, ótimo. Geralmente todo mundo vai fazer um curso de relacionamento Depois quando dá tá pau, pra separar, meu. É. Mas Já você já tá lá tá no pra último do separar. último. Agora vai fazer o quê? Não dá mais Era pra nada, ter feito filho. isso há É. 3 anos atrás, quando você Só Fazer uma assina. terapia, vai fazer terapia depois que já tá com depois tudo já, bagunçado. entendeu? Só assina o negócio, Não, já já era. tá Parece os bagunçado. caras chegam pra trancar a gente lá. Não, é. Só a ripa. Só o Eu rascunho. ganho uma, falei, meu, Meu, você só o me rascunho. procurou ano passado, né? Só o Atrasado. rascunho. Tem amigo meu que fez escola Você quer que eu comigo, faça o faculdade. quê, Tá, minha chega assim, filha? fala, você acha que dá tempo? Eu falei, Tem meu, que mas fortificar você com também, caldo de osso primeiro. Velho. Meninos, muito obrigado Obrigado, pela eu. vinda de Prazer, vocês. a gente que agradece. Gratidão. Muito obrigado. E é isso, pessoal. O de hoje foi esse bate-papo top. Eles voltarão na próxima oportunidade. A gente Tem já vai agendar muito com mais, eles. tem Firme muito e pra forte. falar aqui, gente. Vocês não têm noção. Isso Firme aqui e foi só um forte. pouquinho. Firme e E é forte. isso, galera. Foi, né, Stephanie? De Gente, hoje não foi. esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Exato. Instagram. Se inscreve no YouTube, comenta, compartilha. E é isso aí. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima. Agora vai, hein? Agora vai. E... Show. É nóis. 1, 2,